Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Vamos jogar. Capítulo 61. Manny ainda estava correndo e tentando seu movimento de 90 graus. Mas se não fosse feito no ângulo certo, ele acabaria jogando a bola muito longe. Se não fosse isso, ele próprio estaria escorregando e caindo na lama. Por mais odioso que fosse antes, ele não era nada menos que um verme patético no momento. 4 minutos se passaram e o placar ficou em 2-2. Mesmo assim, qualquer pessoa que estivesse assistindo e tivesse conhecimentos básicos de futebol saberia que Shu Guan tinha vantagem total sobre o jogo neste momento. O retorno era apenas uma questão de tempo. Havia estudantes em Kai, que já estavam deixando seus lugares. O milagre em que contavam estava começando a desmoronar. Embora sua desvantagem ainda parecesse pequena no momento, seu desmoronamento logo ganharia impulso e se tornaria uma avalanche completa. Quando isso acontecesse, o sucesso que construíram a partir do utilitarismo seria completamente destruído e enterrado. Sempre foi uma questão de tempo. Conforme o tempo passava com a chuva, mais 2 minutos se passaram. Sima Ongxin estava profundamente perturbado. Ele não conseguia mais pegar a bola durante as defesas e sua respiração era curta e rápida. Seu corpo de repente parecia pesar 1 tonelada e seus movimentos eram desordenados. O goleiro não ficou tão mal depois de sofrer o primeiro gol. Ele provavelmente ainda estava preocupado com a forma como o segundo entrou. Como uma bola tão grande poderia desaparecer de repente e aparecer atrás de Zhang Junho, e depois no fundo da rede? Havia tantas perguntas. Toda a equipe do Inkai estava na defesa, esperando poder estender o jogo para prorrogação e pênaltis. Apenas Manny ficou na frente. Naquele momento, a equipe se sentiu como um homem moribundo, agarrando-se a qualquer coisa em seu último suspiro. Teria sido mais misericordioso chutar no peito deles do que vê-los sofrer. Mas a história não parecia ter vontade de ser ditada e o futebol provou mais uma vez o seu encanto. Não havia como dizer quais seriam os resultados finais, até o último segundo. O árbitro apitou e correu loucamente em direção à grande área de Shu Guan. Seus dedos estavam apontados para a marca do pênalti, onde Manny estava deitado. Pênalti? Na verdade, o próprio Manny caiu no chão. Enquanto driblava, ele escorregou para fora da área e caiu dentro da área. Era como se o árbitro quisesse provar para todos que ainda estava vivo. Pênalti. Uma penalidade irrevogável foi dada. Houve um breve momento de silêncio antes que as arquibancadas explodissem em ondas de aplausos. Os jogadores do Inkai, que estavam irremediavelmente presos na areia movediça, pareciam ter se agarrado a um galho. Seus olhos se encheram de esperança. Lin Xiaofanfan, que Manny derrubou junto com ele, tentou afirmar sua inocência ao árbitro. Não tem como isso ter sido um pênalti. Ele caiu fora da área e eu não toquei nele. Ele me arrastou para baixo quando escorregou. Seus companheiros de equipe também o ajudavam a defender seu caso, na esperança de que o oficial subornado revogasse de alguma forma sua decisão. No entanto, ele não pronunciou uma palavra e ficou parado enquanto gesticulava para que os jogadores de Shu Guan saíssem. Se eles recusassem, ele pegaria sua faca de açougueiro. Afaste-se. Anke ficou lá e gritou com raiva. Afaste-se. Deixe-o pegar. O goleiro Shu Guan ficou entre os 2 postes e se preparou. Seus companheiros recuaram com suas palavras e recuaram para fora da área. Manny pisou na marca do pênalti e colocou a bola nele. O campo ficou quieto de repente. Apenas a chuva podia ser ouvida. Anke baixou os quadris, mas não olhou para o tornozelo de Manny ou para a bola. Em vez disso, ele olhou ferozmente nos olhos de Manny até que o árbitro apitou. Fei e Ip. Manny correu até a bola. E Anke começou a se mover. Um chute foi tirado. Com um respingo de água lamacenta, a bola voou para o canto inferior esquerdo. Anke mergulhou no local exato ao mesmo tempo. Ele conseguiu colocar a luva nele. A defesa de Anke com uma só mão varreu a bola para a esquerda, salvando no processo. Mas não acabou. Inkai ainda teve chance de disparar no rebote. Lin Xiaofanfan já estava correndo para a área assim que Manny levantou o pé. A bola caiu para ele e ele virou rapidamente, afastando-a para o meio-campo. Foi um momento perigoso, mas ele nunca esqueceu que precisava criar chances para seus atacantes mesmo enquanto defendia. Porque Zhang Junho ainda estava na frente. Anke levantou-se do chão e uivou. Muito à frente, Zhang Junho lidou lindamente com a bola longa. Ele virou e acelerou de uma só vez. A partida terminaria em 7 minutos. Zhang Junho confiou em sua velocidade e explosão impressionante enquanto avançava com a bola, mantendo seu corpo equilibrado o tempo todo. Metade dos jogadores do Inkai ainda estavam na outra metade do campo. Havia apenas 2 zagueiros e um goleiro na frente dele agora. Ele lhes traria nada menos que inferno e desolação absolutos. Ele abaixou os ombros para a esquerda e circulou a bola com o pé direito. Um dos defensores pensou que Zhang Junho estava indo para a direita e o seguiu. Mas Zhang Junho estava apenas girando o pé em volta da bola, sem tocá-la. Ele rapidamente empurrou para a esquerda e acelerou, deixando para trás seu marcador, que ainda tentava entender as coisas. Ele passou por um deles. Ele daria um tapa na cara de Manny em vitória. Não havia como o segundo defensor fugir. Ele teve que enfrentar o atacante de frente. Ele rosnou para se encorajar e começou a deslizar com um carrinho. Correndo a toda velocidade, Zhang Junho parou e moveu o pé direito para frente. Ele empurrou a bola para longe do adversário que se aproximava com o pé esquerdo. Ele havia escondido a bola entre as pernas e o zagueiro do Inkai errou por poucos centímetros. Zhang Junho então saltou sobre o defensor. Kaká ficou atordoado. Ei, essa é a minha jogada. Zhang Junho pousou e perseguiu a bola. Um passo e ele estava na caixa. Ele estava prestes a marcar um hat-trick para selar a felicidade de sua vida. Sima Ongxin deixou sua linha. Isso Fei levantou-se da cadeira. Zhang Junho não chutou. Em vez disso mudou de direção para o canto mais próximo.
Sima Hongxin acompanhou, embora o guarda-rede se tenha abstido de estender a mão enquanto a bola estava nos seus pés. Segundos antes de Sima Hongxin cortá-lo de todos os ângulos, Zhang Junho balançou e tropeçou em direção à linha de base. Sima Hongxin mergulhou sem hesitação. Num piscar de olhos, Zhang Junho, que deveria ter perdido o foco, de repente pegou a bola com o pé direito. A bola passou por cima de Hongxin em direção à rede vazia. Em pânico, o goleiro tentou bloquear, mas só conseguiu pegar o ar. Ele se virou imediatamente para ver a bola desviar no poste mais distante no caminho. Estava dentro. Estava dentro. Sem olhar para o árbitro nem confirmar se o gol foi realmente concedido, Zhang Junho saltou do chão e correu em direção à área técnica. Não havia como saber onde ele conseguiu essas pernas. Mesmo Yang Pan não conseguiu alcançá-lo usando um atalho. O atacante passou por seu capitão como um vento. Com os braços bem abertos, ele se preparou para mergulhar em direção a Liang Ke para um abraço voador. Houve flashes incessantes dos cinegrafistas que persistiram e permaneceram ao lado do campo. Eles finalmente conseguiram o ângulo que queriam. As atacante e abraço do treinador na vitória. Foi então que um único movimento inexplicável de Su Fei frustrou tudo. O que ela fez mudou tudo daquele ponto em diante. Muitos que se lembraram deste momento anos depois em lembranças nostálgicas o chamariam de um casamento feito no céu. Ainda assim, ninguém sabia o que estava acontecendo, mesmo enquanto se desenrolava diante de seus olhos. Em um movimento incompreensível, Su Fei entrou na frente de Liang Ke, surpreendendo tanto o treinador quanto o novo Zhang Junho, que estavam preparados para um abraço de urso entusiasmado. Liang Ke não tinha ideia do que fazer. Zhang Junho já estava no ar e era tarde demais para recuar. Então aconteceu. Sob as câmeras selvagens dos fotojornalistas, Zhang Junho e Su Fei se abraçaram com firmeza. Felizmente, Liang Ke estava atrás dela para segurá-la. Caso contrário, a dupla teria caído no chão. O abraço foi preciso, emocionante e de perfeição. Aqueles que não conheciam a verdade simplesmente presumiriam que estavam loucamente apaixonados e abraçados sob plena luz. Eles eram apenas um casal sem se importar com os olhares que os rodeavam. Todo mundo ficou sem palavras. Até mesmo Yang Pan, aquele que conhecia a linha de pensamento de Zhang Junho, ficou sem palavras. Ele sabia que apesar dos discursos atrevidos ocasionais de seu amigo, ele não teria sido capaz de fazer uma atitude tão grosseira, mesmo que seu amigo tivesse feito um empréstimo de sangue. O rosto de Zhang Junho estava coberto por seus cabelos caídos, enquanto Su Fei estava com a cabeça no peito de Zhang Junho. No entanto, tudo isso foi involuntário. Ninguém poderia dizer a expressão em seus rostos. Os flashes continuaram de forma ordenada, registrando tudo em filme. Su Fei podia ouvir suas respirações profundas e sentir seus batimentos cardíacos acelerados e poderosos. Ela não sabia dizer se era suor quente ou gotas de chuva que escorriam pelo seu pescoço. Ela acreditava que ele também estava sentindo as mesmas coisas, embora não conseguisse entender por que havia saído. O corpo dela estava em seus braços. Os batimentos cardíacos, a respiração e o calor corporal pareciam tão próximos. Então foi maravilhoso ter uma garota em seus braços. Foi um acidente, mas Zhang Junho agora estava relutante em soltá-la, segurando-a com ainda mais força com o passar do tempo. Isso foi até alguém tossir. Ele a soltou desajeitadamente em um instante, já sentindo falta do calor. Depois que eles se separaram, Zhang Junho finalmente viu as expressões estranhas de sua equipe. Sem saber bem o que dizer, ele repetia, foi um acidente. Um acidente. Um acidente. Liang Ke de repente abriu os braços e o abraçou afetuosamente. Bom garoto. Aqui vamos comemorar esse gol lindo. Yang Pan também reagiu, mergulhando em seu amigo quando Zhang Junho finalmente se libertou do domínio energético do treinador. Vem aqui. Vamos nos abraçar também. E então, para espanto do artilheiro, quase todos os outros jogadores do Shu Guan pareciam estar correndo em sua direção para um abraço. Na verdade, eles estavam pensando que seu corpo devia carregar o calor e o cheiro de Su Fei. Isso os levou a acreditar que estariam se abraçando com o Su Fei, que permaneceu em seu corpo. Eles não podiam lamber a tigela porque não conseguiam provar o caldo. Como tal, a tigela de Zhang Junho foi lambida tanto quanto humanamente possível. Shen Huafenfen também sorria nas arquibancadas. Boa, garoto. Tão direto. Nos 6 minutos restantes, Shu Guan manteve a bola firmemente aos pés sempre que garantiu a posse. Eles não deram a Inkai a chance de inverter o placar, nem ao árbitro uma oportunidade para apitar uma falta. E nesses 6 minutos, a torcida do Inkai saiu do campo de maneira desordenada. Outros ficaram para trás e se voltaram contra os jogadores covardes do Inkai, tratando seu próprio time da mesma forma que trataram Shu Guan antes do jogo. Provocados, os jogadores mudaram o foco do jogo em si para acusar aos outros ainda em campo. Mani ficou sozinha, perdida como uma jangada sem direção. O milagre do cavalo negro nascido do utilitarismo desmoronou diante do hat-trick de Zhang Junho. A fama deles não importava mais. Toda a equipe parecia um bando de palhaços lamentáveis naquele momento. Quando o árbitro soou o apito final a contragosto, Shu Guan explodiu como um vulcão em comemoração fanática. Todos os meninos gritaram sem restrições para liberar a tristeza causada pelo árbitro subornado. Eles comemoram seu triunfo contra a formiga. Em meio aos aplausos, Mani se ajoelhou taciturnamente. A chuva estava ficando forte, mas o jogo acabou. Estava tudo acabado. Capítulo 62. Su Fei, Zhang Junho ainda está dormindo. Por que você não vai acordá-lo?
A senhora Zhang claramente se acostumou com Sufei ligando para seu filho pela manhã. Ela rapidamente voltou a preparar o café da manhã depois de dizer isso. Sufei empurrou levemente a porta de seu quarto e, como esperado, Zhang Junho ainda estava na terra dos sonhos. No entanto, ela não seguiu sua rotina habitual de domingo de arrastar o menino sonolento para fora da cama. Em vez disso, ela moveu uma cadeira ao lado da cama e observou silenciosamente enquanto ele dormia profundamente. Ele se virou, revelando sua mão. A pulseira que ela amarrou no pulso dele ainda estava lá. Com medo de que ele pegasse um resfriado, ela estendeu a mão para ajustar o cobertor, deslizando a mão dele por baixo dele. O som das gotas de chuva, a respiração, os batimentos cardíacos e o calor. Sufei não conseguia esquecer a sensação que experimentou no dia anterior. Ela o sentiu apertando o ar com força em seus braços. Se eles fizeram isso por acidente no início, foi de propósito depois disso. Foi constrangedor, mas a lembrança era nada menos que uma doçura absoluta. De repente, a expressão de seu rosto adormecido fez surgir uma ideia em sua mente. Corando, ela se esticou de costas para ele enquanto seu rosto se aproximava cada vez mais do dele. Seus olhos já estavam fechados e seus lábios vermelhos se separaram ligeiramente, navegando em direção aos dele. A sala estava silenciosa, exceto pelo tic-tac suave de um pequeno relógio de mesa. Sufei podia sentir a respiração dele em suas bochechas, coçava e carregava o calor de seu corpo. Só um pouco mais perto. Sufei. Atordoada, ela rapidamente se endireitou e abriu os olhos. Ela se virou para a porta como uma criança que foi pega fazendo algo que não deveria. Mas não havia ninguém. Boa bola. Ela sorriu. Então, era o idiota na frente dela que estava resmungando em seu sonho. O sorriso então se transformou em um suspiro. Sufei ficou um pouco decepcionada porque o beijo para o qual ela reuniu coragem foi interrompido. Drogas, Zhang Junho, com o que você estava sonhando? Não poderia ter esperado depois do beijo? Naquele momento, ela se pegou sendo chocantemente desenfreada, fazendo algo como beijar um cara. Sufei sentou-se na cadeira mais uma vez, sorrindo e retomando sua vigilância silenciosa sobre Zhang Junho. Ela se perguntou que sonho agradável ele estava tendo, com seus lábios se curvando no que parecia um sorriso. O sol brilhava pela janela, espalhando seus raios pela sala. A sala era uma cena pitoresca de um jovem dormindo profundamente e uma jovem em vigília. O relógio de mesa não parou. TIC, toque, TIC, toque. Foi mais um dia agitado no departamento editorial da revista Futebol do Ensino Médio. Pequeno Shen, não posso publicar seu artigo, disse Liu Yang, estendendo o grosso rascunho na frente da mesa de Shen Huafenfen. Shen Huafenfen pegou as folhas de seu editor-chefe. Foi o relato dele sobre o árbitro corrompido, que apitou a partida entre Xu Guan e Inkai. Não está bem escrito? Por que não pode ser publicado? Sua escrita está boa, as palavras contêm verdade e a análise é profunda. Mas não posso publicá-lo. Por quê? Enfrentaremos forte pressão se isso for divulgado. Liu Yang sorriu amargamente. O cenário nacional do futebol colegial sempre teve uma imagem saudável aos olhos do público. É fruto de 15 anos de muito trabalho e dedicação. Você sabe disso. Agora é considerado um símbolo do desenvolvimento da juventude. Então, o que acontecerá se você publicar este relatório? Você já pensou sobre isso? Todos os anos de esforço e diligência daqueles jovens trabalhadores irão por água abaixo num instante. Mas estava lá, um árbitro subornado. O Huafenfen rebateu o argumento com emoção e em voz alta, atraindo olhares de seus colegas. Eu vi. Esta história deve ser contada com coragem e precisão para a reputação do futebol escolar. Que todos saibam e se cuidem para que vençam de uma vez por todas esse câncer. Varrer tudo para debaixo do tapete só prejudicará o seu desenvolvimento. Liu Yang não respondeu com raiva. Ele apenas perguntou. Pequeno Shen, quantos anos você tem? 27. 27. Já se passaram 3 anos desde sua formatura. Eu sei que você se considera um veterano na frente de Xiao Zhan, mas no final das contas, você ainda é um jovem de sangue quente. O tipo de pessoa que não está acostumada a ver o lado negro da sociedade, dizendo tudo o que lhe passa pela cabeça. Desde quando? Eu sou. Não me interrompa. Eu também já fui jovem. Eu estive no seu lugar, então eu sei. Você está certo, mas as coisas não são tão simples. Saiba que a verdade não é distinta apenas entre o certo e o errado. Muitos e muitos erros são cometidos com as melhores intenções. Além disso, esse seu caso é muito, muito raro nos 15 anos do Nacional. E deixe-me contar um pequeno detalhe. Os perpetradores receberam o que mereciam, então não há necessidade de publicar este artigo. Depois de terminar, Liu Yang lançou um olhar significativo ao Huafenfen antes de se virar para sair. O Huafenfen ponderou as palavras de seu chefe. A verdade não é distinta apenas entre certo e errado. Muitos e muitos erros são cometidos com as melhores intenções. Ele era o idiota que estava fazendo a coisa errada? O jornalista olhou para as folhas de papel que tinha nas mãos. Foi um trabalho que ele completou de uma só vez na noite anterior. Ele também achou que estava muito bem escrito. Houve muito poucos erros. Mas ele nunca pensou que cometeria um erro tão grande no final. Sorrindo amargamente, o jornalista rasgou lentamente o seu trabalho noturno e jogou-os na lata de lixo. Um domingo ensolarado seguiu-se ao sábado chuvoso. Um bom tempo sempre seguia um dia chuvoso. O céu azul era um gigantesco anexo de safira no alto. Ele irradiava os raios quentes do sol. Esse lindo tempo continuou até segunda-feira. O ar da manhã estava mais claro do que o normal quando as ruas da cidade ganharam vida aos primeiros raios do amanhecer. Em um único dia, a notícia de que Zhang Junho e Sufei se abraçaram em público tornou-se um segredo que todos conheciam. O hat-trick de Zhang Junho e aquele momento afetuoso fizeram com que várias pessoas que acreditavam ter uma chance suspirassem ao derrotar o próprio pensamento. Eles não puderam deixar de admitir que os dois foram feitos um para o outro. Na verdade, todos os meninos e meninas da escola ficaram muito entusiasmados com o abraço.
As garotas e os românticos conversaram animadamente sobre a cena, a chuva torrencial, os olhares da multidão, a euforia do campo, Zhang Junho correndo loucamente para os braços de Su Fei e os dois se envolvendo em um abraço profundo. Como aquela cena foi apaixonante, basta pensar nisso. Para eles, até a camisa enlameada de Zhang Junho, que sujou as roupas de Su Fei, era um clássico imediato. Os meninos, por outro lado, discutiram loucamente sobre a sensação de ter Su Fei nos braços, usando termos com restrição de idade, é claro. Enquanto todas as outras pessoas na escola falavam sobre eles, os dois andavam juntos pelo terreno da escola, alheios a todos os olhares boquiabertos. Yang Pan ficou genuinamente impressionado com o nervosismo que demonstravam. Ambos tinham muita calma e tato, apesar do escrutínio público que enfrentavam. Alguns outros discordaram. Um que bufou. Não olhe para esses dois. Eles estão fingindo ser sérios na frente de todos. Eles estão praticamente repassando todos os pensamentos imundos possíveis em suas mentes. HMPH. Um casal ilícito. Renhild grunhiu friamente atrás dele. Não é porque você queria fazer parte de um casal ilícito. Com Su Fei, Anke ficou sem palavras. Ele teve esse pensamento. Kaká observou enquanto Su Fei e Zhang Junho andavam por toda a escola, da sala de aula ao posto de segurança, do campo ao mini-jardim e do quadro de avisos à sala das caldeiras. Ele suspirou. E assim, o príncipe e a princesa viveram felizes para sempre. Era uma manhã ensolarada no início do inverno. O príncipe e a princesa da nossa história estavam finalmente juntos, de mãos dadas alegremente nos lindos terrenos da escola, enquanto inúmeros suspiros soavam pelas suas costas. Quando as aulas terminaram ao meio-dia, Zhang Junho viu que o portão principal, geralmente lotado, era incomumente esparso. Mais especificamente, os alunos mantinham distância de um único local, onde havia uma pessoa. Ele era atlético e silencioso com um olhar penetrante. Mesmo que ele estivesse simplesmente parado ali, os outros ao seu redor ainda sentiam uma enorme pressão emanando dele. Sima Ongxin, Zhang Junho gritou, ligeiramente assustado. Na verdade, foi o goleiro gigante de 197 centímetros de Yinkai. Por que você está aqui? Yinkai não é exatamente perto daqui, e acabamos de sair da escola. Você não tem aulas? Ou você saiu mais cedo? Há algo em que eu possa ajudá-lo? Parece que você esperou há algum tempo. Zhang Junho, que agora obviamente desfrutava de uma vida mais feliz, tornou-se falante. Estou aqui para me despedir, respondeu o outro. Em comparação, Sima Ongxin pareceu pesar suas palavras com cuidado. Até a próxima. Por quê? Fui observado pela segunda sequência de Enanjiane. Prometi a eles que me apresentaria ao time depois da partida contra vocês. Enanjiane? Yang Pan ficou chocado ao ouvir isso. Eles são um time da Liga B. Ongxin assentiu. Nada mal. Zhang Junho riu ao dar um tapinha no ombro de seu ex-oponente. Embora ter Zhang Junho de 179 centímetros alcançando o ombro do goleiro de 197 centímetros fosse visualmente ridículo. Ótimo, garoto. Faça o seu melhor. Afinal, você bloqueou o impulso poderoso de Yang Pan em nosso jogo. Yang Pan murmurou. Eu estava passando, não chutando. Uma passagem de 180 km por hora? Zhang Junho sorriu ao cumprimentar seu amigo com facilidade. Ignorando seu contato íntimo, Sima Ongxin continuou. Há outra notícia, mas não tenho certeza se será boa para vocês dois. As pernas de Mani estão aleijadas. A dupla parou de brincar e se virou para olhar seriamente para Sima Ongxin. O movimento 90 graus não pode ser empregado com frequência, mas ele o usou pelo menos 10 vezes no jogo. Apesar de seus joelhos não aguentarem mais pressão, ele não estava disposto a parar. Além disso, o campo ficou encharcado por causa da chuva. Ele teve que fazer o dobro do esforço. Sima Ongxin contou tudo com calma, como se estivesse narrando a história de um estranho. Depois do jogo, seu pai rapidamente o levou às pressas para o hospital. No entanto, seus joelhos estavam além da salvação. Ele não terá problemas para andar, mas nunca mais jogará futebol. Houve silêncio. Como isso pode ser? Su Fei murmurou. Foi uma coisa curiosa. Ela odiava Mani antes, mas sentiu pena dele ao saber que ele não poderia mais jogar. O movimento de 90 graus exige muito de suas pernas, disse Yang Pan suavemente. Ele se forçou a continuar porque desejava a vitória contra Zhang Junho. Este é o resultado disso. Isso significa que ele sabia desde o início que depois deste jogo ele nunca mais. Desta vez, ninguém respondeu a ela. Mas seu tom. Vocês não são amigos? Yang Pan perguntou a Ongxin. Eu não tenho amigos. Sima Ongxin finalmente sorriu, embora um sorriso perturbadoramente amargo. O trio não disse uma palavra no caminho para casa depois que Sima Ongxin foi embora. Foi só até chegarem ao andar abaixo das casas de Su Fei e Zhang Junho que Yang Pan finalmente quebrou o silêncio. Ele disse que não tinha amigos. Isso não foi mentira. Seu sorriso era muito amargo. Zhang Junho assentiu. Uma personalidade tranquila, uma aparência assustadora e um corpo enorme. Qualquer pessoa mais baixa que ele indiretamente lhe daria um amplo espaço. Seu comportamento não é tão agradável mesmo em equipes profissionais. Ele não era seu inimigo? Su Fei perguntou curiosamente. Parece que você entende e até sente por ele. Ele não é meu inimigo. Zhang Junho balançou a cabeça. Ele se lembrou de quando Sima Ongxin mergulhou em direção ao seu arremesso. O goleiro gigante estava no ar com as mãos estendidas para proteger a trave. Seu tornozelo direito estava direcionado diretamente para os olhos de Zhang Junho. O atacante perdeu o equilíbrio após um chute e parecia que não conseguiria desviar do tornozelo. Mas Sima Ongxin rapidamente mudou o pé para que a coxa passasse pelo peito, poupando os olhos no processo.
Foi então que ele soube, apenas por aquele movimento, que Sima Hongxin não era um inimigo. Zhang Juin olhou para o céu. Ele é um adversário muito bom. Os três nunca mais mencionaram seu nome. Era como se ele nunca tivesse aparecido em suas vidas. Herói do hat-trick, Zhang Juin foi capa do futebol do ensino médio mais uma vez. Shen Huafenfen também nomeou o movimento que usou para marcar seu segundo gol, Dragão Ascendente. O nome se espalharia pela Europa e pelo mundo muitos anos depois. Mesmo Shen Huafenfen nunca esperava isso. Foi praticamente uma segunda palavra para o cenário do futebol chinês, Mundo do Dragão Ascendente. Capítulo 63. As risadas aumentaram significativamente no colégio Shuguan enquanto sua equipe se preparava para entrar no estádio Shigon pela primeira vez. Foi um momento de muito orgulho entrar em campo como uma das 4 últimas equipes da zona competitiva de Luoyang, apesar do domínio de Zhongjuan sobre o lugar representativo. No entanto, nos últimos 2 anos, Zhongjuan, Jingjing e Tongxin se classificaram em 3 das 4 posições. Isso tornou o 4º lugar desejável e nada invejável ao mesmo tempo. Entrar no Shigon como 4º time significava ser massacrado por um dos outros 3. No ano retrasado, Zhongjuan atropelou a escola Fanglin com uma pontuação de 7-1, estabelecendo o recorde de pontuação mais alta em um jogo naquela fase. No entanto, isso não assustou nem desanimou Shuguan. Seus jogadores eram destemidos e tinham a grande ambição de avançar para o nacional. Eles nunca hesitariam contra qualquer inimigo até alcançarem seu objetivo. Seu oponente na semifinal foi poderoso, os Reis Sem Coroa de Luoyang, Escola Jingjing. Uma academia antiga, mas famosa, a Escola Jingjing estava localizada ao norte da interseção entre Jingjing Road e Zhongguanzhou Road, sendo esta última a principal via arterial de Luoyang. Todos os anos, a taxa de ingresso de seus graduados em universidades nacionais importantes ficava apenas atrás da escola secundária número 1 de Luoyang. 1 quilômetro a leste da escola ficava o Pilar dos 9 Dragões, um marco de Luoyang. Um símbolo da Idade do Bronze da China estava no topo da coluna rochosa onde voavam 9 bestas míticas. Foi um Simovu Jin em escala 1:1. O pilar em si era uma demonstração da grande história de Luoyang, que abrangeu 13 dinastias. O dragão era uma representação da China e da realeza, enquanto o Simovu Jin era um emblema do poder durante a Idade do Bronze da China. O próprio Zhang Juin adorava visitar o local. Apesar de estar bem longe de sua casa, ele ia dar uma volta sempre que entrava na cidade velha. Ele sempre teve um sentimento especial pelo pilar como estudante de artes. A vicissitude, a autoridade e a majestade da história foram todas incorporadas neste único pilar. Fan Kunji, você está olhando para a coluna há 10 minutos. Vamos nos atrasar de novo se você não se mexer. Bin Fei disse com uma mão na alça da bicicleta e a outra acenando na frente dos olhos de Kunji. Fan Kunji então se recuperou. Ele deu mais uma olhada no pilar, que se erguia orgulhosamente sob o sol antes de montar em sua própria bicicleta e correr para a escola com Bin Fei. Eu realmente não entendo. Recentemente você tem vindo aqui frequentemente para admirar esse pilar. Está aqui há anos. O que há para ver? Bin Fei, seu melhor amigo e atacante titular do time de futebol Jingjing, perguntou. Não estou olhando para o pilar. Fan Kunji sorriu. Estou olhando para os 9 dragões. Os 9 dragões? Vamos nos apressar, faltam apenas 3 minutos. Fan Kunji se recompôs e acelerou na frente de Bin Fei. Quarta-feira, faltam 4 dias para a semifinal. Fan Kunji driblou graciosamente um defensor com um push e volta e as arquibancadas explodiram. É como um passeio no parque. Ele é o príncipe do futebol. Bom demais. Foi como balé. Mais um. No entanto, Fan Kunji não sorriu em resposta aos elogios como sempre. Em vez disso, ele estava franzindo ligeiramente a testa. Ele também não atendeu aos pedidos de mais um e rapidamente passou a bola para Bin Fei. Liu Wei, o treinador de Jingjing, observou silenciosamente cada pequena mudança e manteve uma nota mental. Quando o jogo treino chegou ao intervalo, ele chamou seu jogador-chave. Ouvi dizer que você tem frequentado o Pilar dos 9 Dragões, disse ele com franqueza. Diga-me o que você está pensando. Fan Kunji olhou para seus companheiros que estavam brincando e depois para os torcedores barulhentos. Ele então respondeu, treinador, não quero que todos pensem que sou um recipiente vazio. Liu Wei observou em silêncio, pressionando-o para continuar. Sei que a torcida aqui gosta de assistir meus movimentos. Os especialistas me chamam de mestre dos truques, mas não desejo uma fama tão vazia. Quero ganhar o ouro pela primeira vez e entrar no Nacional. Técnico, já estou no 3º ano, mas nunca tive a oportunidade de jogar o Nacional. Zhao Defen de Zhongjuan está no mesmo ano que eu e já ganhou o ouro e a prata no Nacional. Enquanto eu não tenho nada. Foi a primeira vez que Liu Wei viu seu aluno tão emocionado. Ele sempre foi um aluno muito educado. Percebendo que ele estava falando alto, Fan Kunji rapidamente se desculpou. Desculpe, treinador. Eu me perdi. Liu Wei acenou. Não há necessidade de se desculpar. Você não fez nada de errado. Ele suspirou. Fan Kunji sempre foi um cavalheiro e cortês com todos, sempre se desculpando rapidamente sempre que cometia um erro. Talvez tenha sido isso que o impediu de ultrapassar Zhao Defen no futebol. Ele não tinha carisma nem sede de triunfo. O futebol de hoje não foi apenas um simples jogo disputado pela felicidade. Talvez tenha sido essa constatação que levou às recentes saídas de Fan Kunji ao Pilar dos 9 Dragões. Já se passaram 3 anos desde que o novo garoto do quarteirão se tornou um craque, que recebeu inúmeros elogios e atenção. No entanto, como ele poderia estar bem em se formar sem nenhum troféu depois de tudo que passou? Talvez houvesse um avanço neste ano, agora que ele tinha apetite pela vitória. Bin Fei, Xiaobo, Xiyan, Campo, Yao Wang e Fan Kunji. Esses jogadores foram a espinha dorsal de Jingjing por 3 anos. Todos eles eram do 3º ano agora. Assim que saíssem no ano seguinte, a capacidade da equipe cairia um pouco. Este ano foi a última chance para a geração de ouro.
Como tal, o estádio Shigon não poderá ser a última etapa na tarde de sábado. Eles tiveram que derrotar seus oponentes, mesmo sendo o time imparável de Shuguan. Zhongjuan os esperava na final. Seria a última dança deles, aquele que encerraria seu caso de 3 anos. A jornada de Jingjing para se tornar um gigante em Luoyang e sua capacidade de competir frente a frente com Zhongjuan não dependeu apenas de Fan Kunji. O talento foi distribuído uniformemente pelas 3 zonas. Bin Fei, o atacante, tinha 180 centímetros de altura. Suas habilidades de chute eram excelentes e ele conseguia fazer corridas repentinas na área. Ele era uma verdadeira dor de cabeça para os defensores. Xian era um meio-campista fisicamente apto com 175 centímetros de largura. Bom com os 2 pés, ele poderia jogar tanto no flanco esquerdo quanto no direito. Isso permitiu que ele mudasse da direita para a esquerda e vice-versa, confundindo e dispersando a defesa adversária. Campo, um craque profundo, era rápido e muito confiante em situações 1 contra 1. Sua única falha veio nas cabeçadas, um desperdício considerando sua altura de 1,85 centímetros. Isso contrastou com Yao Wang, o zagueiro de 190 centímetros que era bom em cabeceios e duelos aéreos. Tê-lo na retaguarda compensou a fraqueza de Campo. O goleiro Xiaobo tinha 183 centímetros e era bom nas bolas rasteiras. Ele tinha um bom julgamento em relação ao ponto e as direções onde as bolas cairiam. Embora tivessem um forte desejo de atuar, ocasionalmente cometiam erros incomuns e ações chocantes. Houve 2 casos que se destacaram. A primeira foi nas oitavas de final no ano anterior. Eles empataram contra o outro time quando atacaram e cruzaram para a área. O centroavante do outro time, de 187 centímetros de altura, saltou para cabecear. Embora qualquer outro goleiro teria pegado a bola com as mãos, Xiaobo não fez, optando por competir pela cabeçada. Para Xiaobo colocar sua própria estrutura de 183 centímetros contra a estrutura de 187 centímetros do adversário em um duelo aéreo, o resultado foi o esperado. Prendendo o adversário, o centroavante cabeceou para o gol vazio. Felizmente, Jingjing conseguiu marcar 3 gols depois para evitar o constrangimento de uma eliminação estranha. O outro foi em um amistoso. A escola dos seus adversários era tão rudimentar que não havia lugares. Os espectadores tiveram que ficar ao lado do campo para assistir. Perto do final do jogo, Jingjing marcou escanteio. Ansioso por ter um gol em seu nome, Xiaobo correu para frente, na esperança de marcar um gol divertido. Mas a bola foi direto para os pés do adversário e o gol ficou vazio. Xiaobo voltou rapidamente, mas mais uma vez, ele era diferente da maioria das pessoas. Um goleiro típico teria corrido direto para seus próprios postos. Xiaobo, por outro lado, correu para os flancos e correu para o lado da linha. Ele queria correr contra a bola. Ainda assim, ele claramente não percebeu o fato de que havia espectadores parados bem ao lado da linha. Não se sabe até hoje quem foi quem abriu mão do código de ética do telespectador e esticou a perna no meio da multidão. Ocupado observando a bola enquanto corria para trás, Xiaobo praticamente voou quando a perna o pegou. Ele deu um lindo beijo à querida Mãe Terra. Quando ele olhou para cima, a bola estava parada em sua rede. O tipo de pessoa que Xiaobo era poderia ser determinado a partir desses 2 incidentes. Ele era verdadeiramente o tesouro vivo de Jingjing. A emoção de avançar para o estádio Shigon persistiu em Shuguan. Mas na terça-feira, Liang Ke disse severamente aos seus jogadores: o difícil teste está apenas prestes a começar. O principal é preparar suas mentes e fazer o melhor para se preparar. Mesmo assim, sejam torcedores ou jogadores, todos esperavam que o sábado chegasse mais rápido. Essa linha vermelha chegou às semifinais depois de mais de um mês. Como o tempo voou. A manhã de quinta-feira foi como qualquer outra manhã. O sol nasceu do leste, o trânsito de estudantes e trabalhadores apareceu por volta das 7, e a hora de ouro das barracas de café da manhã se seguiu de perto. Zhang se sentiu estranho. Ele e Su Fei não viram Yang Pan a caminho da escola e mesmo depois de chegarem. Não houve nenhum sinal dele durante toda a manhã. Sua mesa estava vazia. Liang perguntou se ele sabia por que Yang Pan estava ausente, mas ele balançou a cabeça. Ele também estava curioso. O tempo naquele dia estava bom. O sol estava radiante. Su Fei mencionou que sua pálpebra esquerda continuava tremendo, mas Zhang não viu um único corvo. Quando chegou em casa ao meio-dia, seu pai lhe contou que a avó de Yang Pan havia falecido na noite anterior. Capítulo 64. Zhang sempre pensou na avó de Yang Pan como se fosse sua. Como sua própria avó paterna havia saído do corpo mortal antes de ele nascer, ele obteve seu próprio entendimento e significado de vovó da avó de Yang Pan. Ela era uma senhora idosa compassiva e gentil que sempre sorria, uma mulher calorosa e gentil que sempre lhe dava metade de suas coisas saborosas. E ela era uma mulher idosa que apoiava Yang Pan e a si mesmo enquanto eles perseguiam loucamente uma bola de couro desde que eram crianças. Quando Yang Pan estava no ensino fundamental, seus pais trabalhavam em Xinxian. Seus avós paternos, portanto, viajariam na direção oposta para cuidar de Yang Pan. Seus pais, com medo de que o filho se machucasse, não o apoiaram no futebol. Mas o casal de idosos da aldeia apoiava firmemente o neto, a ponto de discutirem com o próprio filho. Sua avó acreditava que brincar ao ar livre era a coisa certa para uma criança ativa e enérgica. Teria sido contraproducente mantê-lo tão sob sigilo. Nunca importou que ela não entendesse o que era futebol ou soubesse porque havia tantas pessoas viciadas nele. Ela sempre fazia seu neto tocar. Quando Zhang conheceu Yang Pan, ele carregava sua própria bola e procurava seu amigo todos os dias. E ela estaria lá para se despedir deles com um sorriso. Quando eles voltaram com os corpos suados e rostos sujos, havia um banho quente preparado.
Enquanto brincavam no banheiro, ela lavava e secava as roupas sujas e preparava 2 canecas de água fria na mesa. Depois que eles terminavam o banho e conversavam animadamente sobre todos os tipos de coisas interessantes que encontraram durante o jogo, ela se sentava com eles, ouvindo atentamente. Cada vez que ele saía da casa de Young Pan depois de jogar, seu bolso recebia guloseimas extras. Alguns pedaços de doce, biscoitos ou talvez uma maçã. A avó de Young Pan também tentava apaixonadamente que Zhang Junho ficasse para jantar. No início, ele se lembrava das instruções de sua própria mãe para simplesmente não comer na casa dos outros e recusava teimosamente. No entanto, seus ouvidos muitas vezes funcionavam mal em um momento estranhamente perfeito. Então, quando ficasse mais velho, Zhang Junho iria lá para fazer uma refeição extra. Sua razão é que a comida da vovó era boa demais, deixou sua mãe sem palavras. Naqueles momentos, Zhang Junho nunca pensou em como era sua avó. Do jeito que ele via as coisas, Young Pan só tinha uma avó, não pais, embora a maneira como ele pensava pudesse ter sido desrespeitosa com os pais de Young Pan. Certo dia, quando ele bateu na porta de Young Pan para a sessão habitual de futebol, um homem de meia-idade desconhecido atendeu a porta. Ele pensou que estava no lugar errado até que Young Pan mostrou seu rosto atrás do homem. Foi quando Zhang Junho soube que os supostos tio e tia haviam retornado enquanto a vovó estava fora. No presente, ele se lembrou do momento em que conversavam animadamente sobre estrelas do futebol e ela de repente interveio. Basil, eu conheço manjericão. É comestível. Ele e Young Pan congelaram. Pouco depois, eles caíram na gargalhada. A vovó achava que Brasil era manjericão. Zhang Junho lembrou como ele e Young Pan brincaram sobre o quão ignorante sua avó era, sem saber que a palavra ignorante nunca deveria ser usada com uma pessoa idosa, especialmente quando se tratava de coisas como futebol. Lembrando-se disso hoje, seu nariz de repente ficou entupido e seus olhos brilharam com algo quente. Sufei ouviu algumas coisas sobre o que aconteceu aqui e ali, mas não perguntou a Zhang Junho porque ele parecia tão triste. Não que ele pretendesse contar a ela em primeiro lugar. Ele temia que se mencionasse isso as lembranças o afogassem como uma maré violenta e as lágrimas que ele segurava fluíssem incontrolavelmente. De novo. Zhang Junho gritou com ânsia, mas o goleiro ainda estava deitado no chão. Os outros jogadores olharam para Zhang Junho com medo e dúvida. Eles não tinham certeza se Anki o havia ofendido de alguma forma e estava sendo punido com pênalti. Já fazia 1 hora, Anki estava exausto, mas Zhang Junho ainda o chamava. De novo. Eles também não sabiam o que aconteceu com Young Pan, mas saber não os teria ajudado a entender a tristeza de Zhang Junho de qualquer maneira. Lian, que apenas afirmou que Young Pan pediu licença para retornar à sua cidade natal antes de treinar a equipe. Ele não lhes deu tempo para fazer perguntas. Enquanto isso, Zhang Junho ainda gritava com Anki. Levantar. Quantas bolas foram? Continue assim. O pobre Anki nem teve forças para responder. Lian, que se aproximou, tirou as luvas de Anki e as vestiu antes de ficar entre os postes. Vamos continuar, disse o treinador. Com lama espalhada sobre ele, Anki enxugou suor da testa. Sufei, me sinto mal por incomodar você. Aqueles pirralhos correram mais rápido que coelhos quando ouviram a palavra dispensar. Ele ergueu um Zhang Junho exausto. Esse garoto realmente tem algum espírito. Eu estou tão cansado. Você o segura e tenha cuidado no caminho de volta. Sufei acenou com a cabeça e assumiu seu pequeno corpo. A viagem habitual da escola para casa levava apenas 5 minutos, mas hoje Sufei levou meia hora apenas para chegar ao portão principal do pátio. Todo o peso de Zhang Junho pressionava seu corpo ágil, e ela estava encharcada, apesar de ser noite no início do inverno. Ainda assim, ela o carregou silenciosamente. Sufei, você pode soltar agora. Zhang Junho finalmente quebrou o silêncio. Ela ficou surpresa, mas obedeceu. Ele sentou-se em um banco de pedra, deixando metade vazia e Sufei sentou-se também. Já estava escuro, mas não havia estrelas nem lua no céu. As luzes da Praça Mudan iluminavam o céu com um tom carmesim brilhante e o barulho da rua principal podia ser ouvido no parque. As pessoas que passavam corriam para casa em passos rápidos, então ninguém notou a dupla de crianças sentadas em silêncio no banco ao lado do caminho. Zhang Junho mora lá há 10 anos. Ele nunca mais saiu desde que se mudou de Pequim para lá em 1989. Foi também no mesmo ano que conheceu Young Pan, seu melhor amigo. No parque existia um jardim de infância equipado com uma piscina retangular. Foi chamada de piscina porque sua forma e design se assemelhavam a uma só. Sua estrutura de concreto de meio metro de altura estava agora preenchida uniformemente com lama real no chão. Quando ainda eram pequenos, Zhang Junho, Young Pan e alguns de seus amiguinhos costumavam pegar a bola e pular na piscina, para jogar futebol à vontade. Era o seu próprio discurso. Não havia adultos que os repreendessem por quebrarem a janela de alguém novamente, nem crianças grandes que reivindicassem aquele lugar como seu território. O único inconveniente seria a necessidade de eles saírem sempre que a bola fosse derrubada da pequena arena. Eles continuaram jogando naquela caixinha por 3 anos, apesar de levantarem poeira e sujeira a cada jogo. Isso continuou até chegarem ao 4º ano do ensino fundamental. A piscina não conseguia mais segurar seus corpos em crescimento exponencial, por isso eles pararam de brincar ali completamente. Agora a piscina estava seca, mas não havia crianças que pulassem nela e jogassem futebol animadamente. O jardim também abrigava um jardim de infância e um parque infantil próprio. Quando estavam no ensino fundamental, ele e Young Pan ainda gostavam de brincar com as gangorras, as rodas giratórias, os escorregadores e os trampolins do jardim de infância. Quando não estavam jogando futebol, eles pulavam os portões e entravam furtivamente no parquinho. Brincavam loucamente com aquelas sucatas que as crianças do jardim de infância odiavam. Se brincassem até tarde da noite, a vovó saía à procura deles, atraída para o jardim de infância pelas risadas. Ela esperaria silenciosamente do lado de fora dos portões até que os 2 tesouros vivos se cansassem e saíssem eles próprios pelos portões.
Enquanto os dois pirralhos animados corriam na frente, ela cambaleava logo atrás deles. O céu ficaria completamente escuro e as luzes da rua acenderiam atrás de seus passos felizes, uma após a outra. Yang Pan se declarava teatralmente a divindade da luz, enquanto as luzes se acendiam onde quer que ele pisasse. Zhang Junho não acreditou, e Yang Pan corria para a escada escura e gritava. Seria a hora exata em que toda a escadaria se iluminaria do primeiro ao quarto andar. Olhar, eu sou a divindade da luz. Os gritos vertiginosos de Yang Pan ecoavam pela escada. Zhang Junho se perguntou como conseguia se lembrar do passado com tanta clareza, até o sorriso da vovó era tão vívido. Ele viu duas crianças barulhentas passando diante de seus olhos, suas risadas espalhando-se por toda a jornada, e então havia uma pessoa idosa cambaleando atrás deles. Era um rosto cheio de um sorriso gentil, igual ao da vovó. Um vento soprou e Zhang Junho percebeu que já era tarde. Ele se levantou e encontrou Su Fei segurando os dois braços, estremecendo ligeiramente. Frio? Sim, respondeu Su Fei. Suas roupas, que estavam molhadas de suor, pareciam mais frias do que o normal depois que o vento soprava. Zhang Junho tirou a jaqueta, tirou o pó e entregou a ela. Tome isso. Está um pouco sujo, mas está muito quente, ela pensou enquanto o colocava sobre si mesma. Desculpe. Estou de mau humor e você é forçado a ficar sentado aqui comigo durante o dia. Não é nada. Farei companhia para você, não importa quanto tempo demore. Olhando para seu rosto sorridente, Zhang Junho de repente percebeu que a estava ignorando o dia inteiro. Sua mente estava cheia do passado, sobre a vovó. Ele nem percebeu que Su Fei permaneceu silenciosamente ao lado dele, sem qualquer sentimento de irritação ou uma palavra de reclamação. Comovido, Zhang Junho de repente pensou em segurá-la para evitar o frio, mesmo que ventos mais fortes viessem. No entanto, ele não poderia fazer isso na frente de rostos familiares no quintal. Tudo o que ele fez foi estender a mão para ajustar o colarinho dela. Vamos para casa. O vento naquela noite estava anormalmente forte e a temperatura estava baixa. Só havia calor em casa numa noite tão fria de inverno. Capítulo 65. Yang Pan ainda estava ausente das aulas na sexta-feira. Zhang Junho sabia que estava em Xinxian para o funeral de sua avó. Liang Ke também sabia disso. Ele tinha a escalação inicial para sábado a considerar. Yang Pan era o capitão do time, titular definitivo. Ainda não se sabia se ele voltaria a tempo e as reservas estavam um pouco abaixo dele. Não que houvesse alguém no cenário do futebol escolar de Luoyang que pudesse substituí-lo. Seria difícil amanhã. Como eles iriam derrubar Jing Jin sem uma equipe adequada? Liang Ke pensou em mudar sua formação e adicionar um zagueiro, mudando para 5-3-2. O treinador sentiu-se impotente e não havia nenhum atacante reserva que pudesse se encaixar na parceria dos 4 atacantes. Houve também outro problema. Ele disse à equipe que Yang Pan havia tirado licença para retornar à sua cidade natal, mas e se ele não conseguisse voltar a tempo? A probabilidade disso aumentava a cada momento que passava. Como isso afetaria a equipe se eles, ainda sem saber, descobrissem que seu capitão estava ausente quando chegasse a hora? Parecia que precisavam ser informados com antecedência, para que pudessem se preparar melhor mentalmente contra o outro time, apesar de ter um capitão ausente. Enquanto isso, Zhang Junho voltou ao normal, algo que deixou Liang Ke feliz. Eles tinham pelo menos 45% de chance de vencer, com ele jogando normalmente. Ele sabia que era graças a Su Fei. Ela era realmente outra coisa. Na noite anterior, a temperatura de Luoyang caiu. O céu estava escuro e sombrio e havia fortes rajadas de vento, tornando o tempo no dia seguinte imprevisível. Liang Ke olhou para o céu e nem um único raio de sol estava à vista. Ele esperava que houvesse uma grande chuva no dia seguinte e que durasse dias. Quando terminar e o chão finalmente secar, Yang Pan já terá retornado. Se isso acontecesse, eles teriam 65% de probabilidade de vencer a partida. Esses cenários vieram de sua própria ilusão. Notando que estava sendo infantil, Liang Ke balançou a cabeça e jogou esses pensamentos fora. O verdadeiro problema seria amanhã. A rotina da tarde foi o relaxamento pré-jogo. Todos se reuniram e conversaram em grande expectativa pelo jogo do dia seguinte. O que o estádio Shigon significou para os times de futebol do ensino médio? Os 4 finalistas de Luoyang, dezenas de milhares de espectadores, transmissões de TV ao vivo, comentários ao vivo, entrevistas. Cada jogador que conseguisse chegar a esse estágio ficaria famoso da noite para o dia. Seus rostos deslumbrantes seriam vistos por gostosas, e quando isso acontecesse, sua felicidade seria garantidamente imparável. Zhang Junho olhou fixamente para a lista de jogos enquanto os outros conversavam ruidosamente. Depois que viram o quão pobre Yang acabou ontem, ninguém se atreveu a falar com ele. Eles temiam que ele arrastasse outra vítima para praticar penalidades ou um V1S. Foi então que o treinamento especial de Zhang Junho ficou em terceiro lugar, atrás do chute de longe de Yang Pan e do sorriso de Su Fei, na lista de coisas demoníacas do time de futebol. A classificação permaneceu dentro do clube muitos anos depois, mesmo após a formatura do trio, e assim como suas conquistas, foram insuperáveis. O vestiário ficou em silêncio quando Liang Ke apareceu na porta. Há algo que foi escondido de todos vocês e isso ficará claro hoje. Liang Ke decidiu ser franco, continuando somente depois de ver que todos estavam ouvindo. O Yang Pan pode não poder jogar o jogo de amanhã. Se isso acontecer, Zhang Junho será o capitão. Com essas palavras, todos olharam para Zhang Junho, que estava sentado em um canto. Ele não disse nada e seu rosto estava inexpressivo. A avó de Yang Pan faleceu na noite de quarta-feira. Ele voltou para sua cidade natal para o velório. É por isso que é muito provável que ele não consiga comparecer amanhã. A notícia foi recebida com leves suspiros, e só isso. Cada membro estava em um silêncio atordoado. Isso, por sua vez, pegou Liang Ke desprevenido. Ele esperava pelo menos 10 exclamações diferentes que equivaliam a "não pode ser". A equipe agora entendeu por que Zhang Junho estava estranho no dia anterior. Qualquer barulho que fizessem seria um desrespeito aos mortos.
Ainda assim, suas mentes não eram tão plácidas quanto pareciam. Zhang Junho permaneceu quieto e vazio. Liang Ke fez uma pausa, sabendo que eles precisavam de tempo para digerir essa informação antes de continuar. Não vou falar muito sobre o outro time. Acredito que todos vocês já os conhecem. Ainda temos que lutar pela vitória mesmo na ausência de Yang Pan. Usaremos a vitória para transmitir nossos sentimentos. Amanhã jogaremos no 5-3-2. Yang Yong, você está como zagueiro. Yang Yong era um estudante do segundo ano que frequentemente treinava duro, mas ainda estava um nível abaixo de Lin Xiaofanfan e Li Jegan. Mas para Liang que ele era um bom substituto e sua diligência agora estava sendo recompensada. Em qualquer outro dia, seus companheiros estariam brincando. Eles diriam coisas como parabéns, parabéns, e outras coisas semelhantes. Naquele dia eles não estavam com disposição. Muitos só perceberam que os resultados respeitáveis de Shu Guan foram graças aos seus 11 jogadores em campo. Na realidade, porém, os reservas que treinaram diligentemente todos os dias também contribuíram. Eles não reclamaram nem cederam porque não tinham fangiros gritando a cada movimento seu, ou pela ignomínia de serem chamados de jogador 1 jogador 2 pelos jornais. Conseguir continuar assim por tanto tempo mostrou quanto eles amavam o futebol e seu time. Eles eram os heróis desconhecidos de Shu Guan. Yang Yong não expressou muita surpresa com a notícia, embora tenha sido tudo o que ele treinou e sonhou. Não era hora de ficar animado ou feliz, então ele apenas assentiu sombriamente enquanto cerrava os punhos. Escola secundária de Jingjing. Shu Guan jogará no 4-3-3. É o estilo habitual deles e aquele em que eles são melhores. O ataque deles foi reconhecido como o melhor de Luoyang. Então, para amanhã, Kang Po e Yao Wang precisam prestar atenção redobrada. Xian, você também terá que voltar para poder defender mais. Além disso, fique atento contra Yang Pan e Zhang Junho. Eles são seus funcionários-chave e venceram as categorias do Campeonato Nacional de Futebol do Ensino Médio de melhor jogador e melhor atacante, respectivamente. Isto é verdade especialmente para Yang Pan, que é muito rápido e proficiente em chutes de longa distância e também em cruzamentos pelas laterais. Kang Po, só você é capaz de igualá-lo em velocidade. Ele é todo seu, então tente ficar principalmente no flanco esquerdo. Kang Po assentiu. Deixe comigo. Zhang Junho, continuou Liu Wei, é um atacante completo. Possui excelente técnica e posicionamento ágil. Yao Wang, fique alerta durante a partida. Ele é exatamente o tipo que vai te dar dores de cabeça. Hehe, relaxe, treinador. Bin Fei, o oportunista, e eu treinamos situações individuais há 3 anos. Agora tenho experiência e habilidade suficientes para suprimir Zhang Junho. Yao Wang sorriu e foi atingido na nuca por Bin Fei. Morra, estúpido Yao. E não me chame de o oportunista. Então, como devo ligar para você? Yao Wang perguntou, esfregando a cabeça. Coletor de lenha, estúpido Yao. Quantas vezes eu já te contei e você ainda não consegue se lembrar? Xiao Bo imitou Bin Fei, provocando risadas por toda parte. Bin Fei também queria lhe ensinar uma lição, mas havia várias cabeças entre eles e ele não estava ao seu alcance. Ele teve que deixar isso passar. Liu Wei sorriu enquanto balançava a cabeça. A equipe Jingjing sempre foi assim. Por outro lado, Fan Congji não estava sorrindo. Ele estava tendo alguns receios bizarros sobre o jogo de amanhã. Ao falar sobre o hat-trick de Zhang Junho no último jogo, futebol do ensino médio foi específico no primeiro e no terceiro gol. O segundo, aquele que até tinha um nome como Dragão Ascendente, foi meramente rotulado como inacreditável. Ele estava muito nervoso com isso, especialmente devido ao mistério, algo que os humanos sempre temeram e ficaram apreensivos. Como o gol foi inacreditável? Congji não entendeu. De qualquer forma, jogaremos como sempre jogamos contra qualquer outro adversário. Acredito que se todos jogarem dentro do seu padrão habitual, podemos vencer. Lembre-se, nosso alvo não é Shu Guan, é Zhong Juan. Liu Wei estava demonstrando um raro momento emocional. Ele acreditava que não era um mau treinador, mas foi derrubado por Sun Lion de Zhong Juan a cada passo. Havia uma parte dele que não gostou de ver seu homólogo liderando Zhong Juan no nacional, garantindo ótimos resultados e se tornando o treinador de ouro. Esta campanha também foi a última música da geração de ouro de Jingjing. Não foi sua última chance de provar seu valor também? Se eles ainda não conseguissem escapar do fracasso naquele momento, ele descobriu que não ficaria, mesmo que a escola tentasse mantê-lo. Ele estava em Jingjing há 10 anos. Era tempo demais para um treinador. Talvez fosse hora de uma mudança de cenário. E depois que os terceiros anos saírem no ano que vem, haveria um período doloroso de grandes convulsões. Jingjing pagaria pela dependência excessiva do grupo de jogadores de Fan Congji, bem como pela falta de jogadores reservas capazes e experientes. Se não houvesse controle sobre o amanhã, o melhor a fazer era dar o seu melhor e aproveitar o dia. Os ventos que sopravam há 2 dias pararam na noite de sexta-feira. Os vendavais dissiparam as nuvens para dar lugar a uma noite estrelada. Qualquer um que olhasse para cima poderia ver claramente as estrelas brilhantes e a lua. O boletim meteorológico previu que o dia seguinte seria um dia claro e bonito. Capítulo 66. O Sr. Zhang já estava acostumado a ver Zhang Junho na mesa da sala de jantar e quase terminando o café da manhã aos sábados. Deixando a xícara sobre a mesa, o menino se preparou para sair. Saindo para? Perguntou o Sr. Zhang, virando a cabeça. Uma corrida matinal. Então, a porta se fechou. Corrida matinal? O Sr. Zhang refletiu, segurando sua torrada. Desde quando ele começou a fazer corridas matinais? Respirando fundo o ar fresco da manhã, Zhang Junho flexionou os músculos e começou sua primeira corrida matinal. Na verdade, estava mais perto de uma caminhada matinal. Havia pouca diferença entre o que ele fazia e um passeio.
Caramba, nunca mais vou correr depois do café da manhã. Não consigo nem utilizar minha força. Zhang Junho reclamou, correndo, enquanto segurava a barriga. Chegando à casa de Yang Pan, ele hesitou antes de finalmente decidir subir e dar uma olhada. A casa de Yang Pan ficava no terceiro andar. Ele subiu e tocou a campainha, mas ninguém atendeu depois de um longo tempo. Ele suspirou e desceu as escadas e continuou sua corrida. Ainda de pijama, Sufei saiu até a varanda para respirar a brisa fresca do amanhecer. Ela estava no meio de um trecho aconchegante quando parou. Com as mãos ainda erguidas, ela ficou surpresa ao encontrar Zhang Junho correndo para a casa de longe. Estranhamente, quando chegou ao andar de baixo, ele continuou correndo. Ele só parou quando chegou ao próximo quarteirão. Ele olhou para o prédio ao lado dele e depois olhou para trás, finalmente se virando depois de dar um tapa na cabeça. Com as mãos ainda levantadas, Sufei não conseguia decidir se ria ou chorava. Mesmo assim, ela sabia que o velho Zhang Junho estava de volta. Depois do almoço e de algum descanso, Sufei e Zhang Junho foram para a escola. Lá, eles se reuniriam com o resto da equipe antes de pegar o ônibus para o estádio Shigon. Por outro lado, a equipe de líderes de torcida e os demais estudantes chegariam ao estádio por conta própria. Eles se reuniriam na entrada antes de entrarem como um único grupo em seus assentos especialmente designados. Como todas as partidas no estádio Shigon eram abertas ao público, o estádio prepararia estandes separados para diferentes torcedores. Uma enorme quantidade de ingressos complementares foi reservada para as escolas que passaram para as 4 finalistas. Isso foi para que os alunos, professores e pais pudessem assistir. Foi também um dos métodos para aumentar sua popularidade. Os pais de Zhang Junho e Sufei receberam esses ingressos complementares. A mãe de Zhang Junho não conseguiu comparecer devido ao trabalho, mas ela prometeu a ele que se ele chegasse às finais, ela jogaria fora qualquer tarefa que tivesse em mãos e torceria por ele. Enquanto isso, seu pai estava presente. Ele corria por aí capturando momentos importantes com sua câmera para seu trabalho fotográfico. Os pais de Sufei tiveram tempo livre para assistir à partida, mas estavam lá apenas para apoiar a filha. Na verdade, cada jogador recebeu 2 ou 3 ingressos extras para que os pais ou responsáveis viessem. Afinal, era a semifinal. Havia o glamour, principalmente considerando que era uma transmissão ao vivo e seria uma pena se eles não estivessem lá. A equipe de líderes de torcida de Shuguan também despejou sangue e ouro no jogo. Eles fizeram bandeiras gigantescas, estandartes com slogans e um enorme tambor para seus gritos de guerra. A escola até alugou um caminhão para ajudá-los a transportar o material. Com a preparação da torcida concluída, só faltava o desempenho das jogadoras. Se conseguiriam manter os seus adeptos encantados com a vitória até o fim, dependia deles. Mesmo assim, Zhang Junho não viu Yang Pan. Ele suspirou. Parecia que o capitão não conseguiria sobreviver naquele dia. Assim, o capitão interino voltou seu foco para o jogo que tem pela frente. Cheios de expectativa e nervosismo, o restante do time falou sobre o jogo da tarde. No entanto, eles pareciam controlar suas emoções. Suas vozes também não eram altas. Yang Pan pode não estar lá, mas Zhang Junho, seu melhor amigo, estava. Isso fez com que eles suprimissem sua excitação tanto quanto pudessem. Yang Yong estava se sentindo extremamente nervoso. Ele não disse nada e verificou seu equipamento repetidamente. A camisa estava certa, as caneleiras estavam preparadas e o passe da partida não foi esquecido. Zhang Junho foi até ele e bateu levemente em seu ombro. Apesar de ambos serem estudantes do segundo ano, Zhang era titular há 2 anos, o que lhe dava um ar de antiguidade quando estava ao lado de Yang Yong. Não há nada com que se preocupar. Basta trazer a mesma mentalidade que você tem quando treina. Mas é a semifinal. Semifinal? HMPH. Entrei no Nacional no ensino médio e ainda ganhei ouro. Não havia mais de um espectador também. Mas Yang Pan e eu. Zhang Junho queria levantar o ânimo de Yang Yong, mas assim que mencionou Yang Pan, ele pensou no menino, que estava participando do velório de sua avó. Ele imediatamente perdeu o interesse. Então, ele simplesmente deu um tapinha no ombro de Yang Yong novamente antes de se virar para sair, deixando o outro bastante confuso. Liang olhou para o relógio. A hora estava próxima e ele fez um gesto para os jogadores entrarem no ônibus. Ele foi o último a subir e, antes disso, ficou olhando para os portões. Ele esperava ver a sombra de Yang Pan, mas ficou desapontado. Então, ele disse ao motorista, senhor, vamos embora. Um centro esportivo multifuncional, o estádio Shigon não ficava muito ao norte do centro mais movimentado da cidade de Luoyang. Era um enorme buraco, ao lado da estrada Judou e da estrada que levava ao próprio estádio. Uma estátua de 2 homens lutando por uma bola ficava do lado de fora, enquanto o estádio havia sido reformado em conjunto com o Festival Nacional da Peônia. As arquibancadas de concreto agora estavam equipadas com assentos de plástico, junto com tapetes de grama novos e pistas de corrida de plástico. Os assentos coloridos, as pistas de corrida vermelhas, os tapetes verdes de grama e a enorme tela prateada conferiam ao ambiente uma arena de última geração. Quase todo jogador de futebol do ensino médio sonhava em pisar lá. De acordo com os horários dos jogos, a partida entre Jingjing e Shuguan seria disputada às 15 horas de sábado, enquanto Zhongjian jogaria contra Tongxin no mesmo horário do dia seguinte. Depois disso, a partida de terceira a quarta colocação seria realizada no sábado seguinte, um dia antes da partida final mais esperada. A equipe vencedora disputaria o 15º Campeonato Nacional de Futebol Escolar e receberia ingressos para Xangai, onde desta vez seria o jogo. Uma enorme multidão já havia se reunido fora da arena antes das 2. Além da torcida e dos estudantes torcedores de ambos os lados, também havia torcedores do esporte de todas as esferas da vida. Ficou claro que a comunidade de Luoyang prestava atenção ao futebol do ensino médio. Havia 2 caminhões do lado de fora da porta número 3 do estádio. Um deles tinha o logotipo do canal de TV Luoyang, enquanto o outro era do canal de TV Henan. Ambos foram responsáveis pela transmissão de TV ao vivo para suas respectivas regiões.
Os técnicos correram para instalar a antena e vários equipamentos foram transferidos para o estádio pela porta número 3. Enquanto isso, o mar de cabeças esperava do lado de fora dos portões principais, que ainda não haviam sido abertos. Aproveitando a oportunidade, vendedores ambulantes e vendedores entravam e saíam da multidão, vendendo itens simples, mas práticos como trombetas, apitos, bandeirinhas coloridas e todos os tipos de bastões de ar. As líderes de torcida do Ding estavam dando show antes mesmo da chegada dos dois times. Eles agitavam a bandeira da vitória, tamborilando alto e gritando os slogans de seu time. Eles realmente animaram a atmosfera. Além disso, eles eram veteranos das semifinais que estavam claramente acostumados com isso. Comparadas a elas, as líderes de torcida do Shuguan pareciam quase constrangedoras em sua estreia no Shigon. Eles tinham seus equipamentos com eles, mas estavam bem colocados ao lado. Cada membro estava perdido em sua curiosidade em relação ao ambiente. Aparentemente, eles haviam esquecido sua tarefa. As entradas dos ônibus da equipe já estavam cercadas de repórteres, munidos de câmeras e gravadores de vídeo e voz. Eles estavam basicamente esperando a chegada de ambas as escolas. 13h55. 2 ônibus marcados com as palavras Escola Secundária Luoyan Dingjin passaram pelos portões principais em meio a aplausos estrondosos. Suas líderes de torcida começaram a levantar a voz. Dingjin, para a vitória. Vá, vá. Dingjin, vá. Campeões. Campeões. Para os nacionais. Os jornalistas cercaram o técnico do time assim que pararam. A porta se abriu e 2 membros reservados saltaram, abrindo caminho para a primeira equipe. Fan Kongji, capitão do time de futebol Dingjin e jogador apelidado de Mestre Malandro, foi o primeiro a descer. Ele sorriu com segurança para as lentes da câmera que piscavam incessantemente em seu rosto e começou a se espremer para sair. Fan Kongji, este é seu último ano. Qual é o seu objetivo? Para entrar nos nacionais. 3 anos. Ele repetiu a mesma linha no mesmo lugar 3 vezes, mas só conseguiu chegar à final. Então, e este ano? Shuguan é uma equipe formidável. Como sua equipe irá vencê-los? Tocaremos de acordo com o nosso ritmo. Dingjin será o mesmo no próximo ano? Não tenho certeza sobre esse assunto, mas acredito na minha equipe júnior. Porém, o mais importante que temos é vencer o jogo de hoje e depois a final para entrar no campeonato nacional. Foi a mesma resposta por 3 anos. Todos os anos Dingjin fala em entrar no nacional, mas a equipe não teve sucesso até agora. Eles insistirão no mesmo para este ano também? Fan Kongji parou e virou-se na direção da voz. Era um jovem repórter. Claro, Dingjin não desistirá facilmente, especialmente este ano. Nós, os jogadores, estamos confiantes de que podemos vencer qualquer um. Mas o outro simplesmente continuou. O seu lado tem o que é preciso para impedir a escalação ofensiva de Shuguan. Você é Shen Wafenfen, repórter de futebol do ensino médio. Oh, o escritor que publica exclusividade sobre Shuguan. Precisamente. Então você verá. As equipes que marcam nem sempre vencem. Com isso, Fan Kongji ignorou todas as outras perguntas e forçou seu caminho para longe da multidão. Xiaobo também foi rapidamente cercado pela mídia. Como goleiro que logo enfrentaria o melhor ataque de Luoyan, ele era naturalmente o centro das atenções. Xiaobo, sobre a escalação ofensiva de Shuguan. Ele foi interrompido pelo goleiro. Eu não me importo com a escalação. Eu vou pegar todos os seus chutes. O impulso de Yang Pan é extremamente poderoso. Você pode parar com isso? Não há necessidade de se preocupar com isso. Ouvi dizer que ele acerta frequentemente os postes. Todos os outros riram. E quanto a Zanjunho? Ele marcou hat-tricks consecutivos nos últimos 2 jogos. Ele nem vai marcar um contra mim. Xiaobo respondeu com confiança. Apesar de suas excentricidades ocasionais, o saltador fez o suficiente para apoiar sua própria autoconfiança. Ele era geralmente reconhecido como o número 1 de Luoyan antes de Zhan Yintao aparecer. Embora ele não fosse alto, sua habilidade de pular acima da maioria era ajudada por seus reflexos relâmpagos e investidas corajosas. Naturalmente, ele era muito confiável em jogos grandes, exceto nos erros ocasionais. 5 minutos depois que a equipe de Dingjin foi entrevistada, o ônibus de Shuguan também chegou. Alguns dos jornalistas passaram para eles, embora a maioria deles ainda permanecesse na Dingjin, a equipe mais estabelecida dos dois. No final das contas, Shuguan estava apenas fazendo sua estreia no estádio Shigon. Não era incomum que o foco fosse naturalmente colocado em Dingjin, o convidado frequente. Lian que desceu primeiro depois que a porta se abriu. Sufei seguiu, mudando instantaneamente o centro das atenções para Shuguan com sua mera aparência. As lentes brilhavam para ela como estrelas no céu noturno e os velhos engasgavam audivelmente, muitos a tinham visto em capas de revistas. Mas essas fotos não faziam justiça à sua beleza. Escusado será dizer que também havia todos os motivos para suspeitar que alguns dos fotógrafos estavam a captar imagens do gestor para uso pessoal. Anke, que pulou do ônibus atrás dela, ficou tão impressionado com os flashes que quase caiu. Quando ele finalmente se recuperou e percebeu que as câmeras não estavam apontadas para ele praguejou baixinho. Bando de velhos pervertidos. Ele então passou pela multidão em direção à entrada dos jogadores. Kaká desceu ao som dos gritos estridentes das fangiros. Eles podem ter perdido a atenção dos repórteres, mas o número de fãs que Shuguan tinha definitivamente faria os jogadores de Dingjin suarem as sobrancelhas. Ren Yu de Wang Ning, Liao, Li Jieguan, Lin Xiaofanfan, Shen Bo, Xie Yu e os substitutos desceram antes de Zhan Junho. A porta do ônibus fechou depois que ele desceu e ele foi para o estacionamento. Não havia Yang Pan. Shen Wafenfen ficou chocado com a descoberta. Acreditando que havia cometido um erro, ele tentou recontar. Mas ele ficou suspirando diante da multidão inflexível que invadiu seu time favorito. Como o último a sair do carro, Zhan Junho recebeu atenção especial.
No entanto, ele respondeu a todas as perguntas que lhe foram feitas com certeza venceremos antes de deixá-los para trás e entrar rapidamente no estádio. Shen Wafenfen teve a sensação de que o atacante não estava como sempre naquele dia. Talvez tenha sido o nervosismo, afinal foi seu primeiro jogo em Shigon. Que diabos! Eles ganharam apenas alguns jogos, mas são ainda mais arrogantes que Jingjing. Outro membro da imprensa cuspiu ao lado dele. Os portões principais finalmente se abriram e os torcedores mostraram seus ingressos para entrar. A aparição deles elevou a temperatura da arena, iluminando o início da tarde de inverno. Capítulo 67. Após a troca, os jogadores teriam 20 minutos para aquecimento. Foi uma oportunidade para ambas as equipes se exibirem diante de todos. Uma faixa que dizia, 15º Campeonato Nacional do Ensino Médio, Qualificatórias Regionais de Luoyang. Torneio de futebol da escola secundária de Shengguan, ficava acima das arquibancadas, balançando com o vento. Houve uma variedade incessante de sons vindos dos assentos, culminando quando as duas equipes saíram para o aquecimento. Xieo pesou cautelosamente no tapete de grama com medo de estragá-lo. Uau, tão suave. É como um colchão. Tá. Um verde tão brilhante. É tão fácil para os olhos. Não teremos que ter medo de nos machucar com ataques voadores quando jogarmos nesta superfície, certo? Não é à toa que existem tantos ângulos emocionantes nas partidas profissionais. Não vai doer mesmo se um jogador cair. Olhar. Você pode levantá-lo. Não toque nisso. Coloque de volta. Você não pode pagar por isso, mesmo se você se vender. Como os camponeses que entravam na cidade pela primeira vez, os jogadores do Shuguan deitaram-se de bruços no chão e examinaram a grama de perto, provocando risadas nas arquibancadas. Os alunos da Shuguan tiveram vontade de tirar os uniformes e escondê-los. Seus jogadores eram uma vergonha completa diante de dezenas de milhares de torcedores. Zhang Junho não pesquisou o tapete de grama e correu sozinho pelo campo. Foi a primeira vez que ele enfrentou tal multidão. Havia apenas algumas centenas de cabeças assistindo durante a grande final, quando ele era um estudante do 3º ano do ensino médio. Também não houve transmissão ao vivo. Mesmo sendo campeão nacional, precisou se acostumar. Certamente Yang Pan estaria com uma calma abaixo de zero se estivesse aqui. Aquele pirralho poderia dormir tranquilo mesmo que fosse véspera da grande final do nacional. Notando que estava pensando novamente em seu melhor amigo, o capitão interino balançou a cabeça. Ele era capitão agora. Ele parou e olhou para seus companheiros de equipe. Eles ainda estavam ajoelhados no chão e estudando atentamente. Ele então chutou uma bola para eles. Levantem-se todos vocês. Aquecimento. Como pássaros assustados, eles se espalharam, levando a bola consigo para o campo enquanto faziam alguns movimentos de alto nível. Liang olhou para eles, incapaz de decidir se queria rir ou chorar. No entanto, ele estava contente. Os jogadores não estavam muito nervosos com o primeiro jogo em um local tão formal. Liu Wei notou que o capitão do Shuguan, que marcou 10,52 segundos em corridas de 100 metros e conseguia arremessar bolas a 180 km por hora, não estava em campo. Surpreso, ele olhou para o treinador, que estava ocupado rindo e brincando com a bela treinadora sem nenhum pingo de nervosismo em sua estreia. Que cartas esse sujeito jogaria sem Yang Pan? Liu Wei não sabia dizer. Shen Wafenfen finalmente confirmou para si mesmo que Yang Pan não estava na equipe. Aprendendo isso, surgiu uma questão maior. Se esta era uma partida tão importante, por que o capitão, que também era um jogador importante, estava ausente? Liang teve uma estratégia vencedora sem Yang Pan? Os 20 minutos de aquecimento passaram rapidamente. Ambas as equipes deixaram a quadra e entraram no vestiário. Eles tiveram 30 minutos para se preparar antes do início do jogo. Liang repetiu sua análise de Jingjing, embora em uma versão diluída dela. Naturalmente, ele tocou nos pontos-chave, afirmando que Jingjing estava equilibrado em todas as linhas e que a equipe jogou de forma estável. Além disso, Fan Kunji era o eixo deles. Terminando seus pontos discutíveis, o treinador deu uma olhada em todos os seus jogadores. Parecia que a ausência de Yang Pan não foi um golpe tão grande para eles. Jingjing joga de forma constante. Eles serão nosso maior desafio até agora. Ainda assim, é melhor manter o nosso próprio estilo em vez de esperar que eles ofereçam uma abertura ou cometam um erro. Shuguan joga seu próprio estilo de futebol. O treinador olhou para o relógio. Não restava muito tempo. O resto é com você, disse ele. Então ele saiu pela porta. As arquibancadas foram incendiadas com aplausos enquanto bandeiras e estandartes de vários tipos e tamanhos flutuavam ao vento. Os técnicos de TV estavam ocupados com os procedimentos de configuração 17 minutos antes do horário do show. Quantos reis futuros nasceram naquele estádio? Eles eram mais numerosos do que os campeões caídos. Liang encostou-se na entrada da passagem dos jogadores. O sol da tarde brilhava sobre ele enquanto olhava para o mundo barulhento. Ele só conseguia apertar os olhos. 5 anos atrás, quando ele se formou e foi colocado na escola secundária Shuguan, o diretor perguntou se ele estava interessado em treinar o time de futebol. Eles nunca tiveram bons resultados e o time em si estava desanimado. Os ex-técnicos das equipes de mineração e de fábrica desistiriam assim que percebessem que não havia recompensa a ser obtida. Como tal, a ausência de qualquer liderança deixou a equipe em frangalhos. Mesmo assim, Liang concordou quase imediatamente, esperando que sua própria paixão e amor pelo futebol revigorassem o time. 4 anos se passaram sem qualquer alteração em seus resultados, e a equipe ainda estava sombria e sombria. Ele também não foi capaz de trazer vida e espírito aos jogadores. Em vez disso, seus esforços esgotaram sua paixão e entusiasmo. Por isso, muitas vezes ele se questionava, valeu a pena? 4 anos de tempo passado lá em estática, valeu a pena?
A escolha dele foi a certa em primeiro lugar. Depois de ser eliminado na primeira rodada de todas as partidas das eliminatórias, ele consolava os jogadores com a frase: não há nada do que se arrepender, desde que você faça o seu melhor. Mas não havia realmente nada? Não havia realmente nada para ficar desapontado, desde que eles dessem tudo de si. Foi uma sorte que Zhang Junho, Yang Pan e sua banda vieram quando eles vieram. Eles trouxeram sangue fresco, vivacidade e espírito para a equipe taciturna. E agora eles estavam no estádio Shigon. Eles não tinham pressa em retornar ao estado anterior desde que chegaram a esse estágio. Esperando por eles estava um mundo totalmente novo, um campo de futebol maior, mais torcedores e maior glória. Liang cerrou o punho. Campo, você marcará Kaká já que Yang Pan está ausente. Liu Wei rapidamente ajustou as táticas ao súbito desaparecimento do capitão de Shu Guan. Esse brasileiro não é um jogador comum. Ele é difícil de lidar e não deve ser permitido fazer jogadas. Yao Wang e Adong, vocês dois farão uma equipe dupla contra Zhang Junho. Um atacante substituto provavelmente não combinará bem com os outros 3 atacantes sem Yang Pan. É por isso que provavelmente mudaram para uma formação com 2 atacantes. Isso permitirá que nossos próprios defensores fiquem mais relaxados. O treinador rabiscou no quadro. Zhang Junho é um atacante formidável. Vocês dois têm que ficar com ele e negar-lhe qualquer chance de fazer um esforço. Xiaobo, ouvi o que você disse aos repórteres. Não é que eu não confie em você, esse casamento é simplesmente importante demais. A menos que seja inevitável, prefiro que você veja menos a bola. Xiaobo acenou com a cabeça, abrindo os braços. Sim, estou disposto a não fazer nada durante todo o jogo pelo time. Ei, Yao Wang e Adong marcarão Zhang Junho, e Campo estará no brasileiro. Tang Lian e Su Hui, nós 3 estaremos brincando de perseguição então? O vestiário explodiu em gargalhadas. Liu Wei balançou a cabeça, sorrindo sarcasticamente. Mas Fan Congji não participou das festividades como sempre. Vocês querem que eu compre uma garrafa de refrigerante para cada um de vocês também? Ele cuspiu friamente. Esta é a semifinal, não um amistoso. Uma vaga na final está em jogo. Xiaobo, nem pense em fazer uma performance. O capitão não estava falando alto, mas como um balde de água fria encharcado em ferro em chamas, as risadas cessaram rapidamente. Todos sabiam que o capitão não tinha sido ele mesmo durante a semana anterior. Ele parecia uma mulher na menopausa, temperamental e prestes a explodir. Dito isto, ele ainda era o capitão deles, o chefe deles. Xiaobo conteve a língua e endireitou o rosto. Liu Wei olhou, sem saber se deveria balançar a cabeça em aprovação com um sorriso ou suspirar enquanto balançava a cabeça. Fan Congji sempre teve um bom controle contra qualquer oponente em qualquer estágio. No entanto, ele parecia muito nervoso naquele dia. Ele parecia mais motivado para vencer. Foi um bom presságio para Jing Jin. Os alto-falantes do estádio soaram e os comentários ao vivo começaram. Boa tarde a todos. Hoje trazemos para vocês a primeira partida da semifinal da Copa Shengguan, as eliminatórias regionais de Luoyang para o 15º Campeonato Nacional de Futebol Escolar. De um lado temos os reis sem coroa entre as escolas secundárias de Luoyang, Jingjing, enquanto a escola Shuguan, que está em ascensão nos últimos 2 anos, está do outro lado. Sou Wang Qian e trago a vocês os comentários ao vivo deste jogo junto com nosso convidado especial, Sr. Zhou, um especialista em futebol colegial que também será nosso comentarista do dia. Boa tarde a todos. Hehe, é o nosso 4º ano fazendo comentários sobre este torneio juntos. Verdadeiro. Qual a sua opinião sobre essas 2 equipes? Bem, Jingjing tem estado neste estágio com frequência. Não há dúvida de que a equipe é muito capaz. Dito isto, Fan Congji e Bin Fei, Xiaobo, Yao Wang, Xiyan e Campo estão todos no 3º ano agora. É a sua última chance de entrar no nacional e por isso vai dar tudo de si. Isso seria horrível para qualquer oponente. Então, a Shuguan. A melhoria de Shuguan nos últimos 2 anos é outra coisa. Eles foram ótimos no ataque, mas lhes falta muita experiência em comparação com Jingjing. Num jogo tão vital, isso pode ser fundamental. Senhor Zhou, isso significa que você acredita que Jingjing terá mais chances de vencer? Hehe, isso mesmo. Além disso, gostaria de ver Zhao Defen e Fan Congji se enfrentando mais uma vez. Afinal, é o último ano deles. Liu Qi olhou para os enormes alto-falantes e disse o que cada membro do Shuguan estava pensando. Este crítico é tão desprezível. Zhang Junho sentou-se calmamente em uma cadeira. Normalmente, ele estaria brincando com Anke Kaká Renyu de Yang Pan. Su Fei se aproximou dele, agarrou sua mão e cravou as unhas cada vez mais fundo em sua carne. Embora claramente contendo a voz, ele reagiu. Su Fei, o que você está fazendo? Isso dói. Ela respondeu com um sorriso açucarado. Achei que você estava sonhando, então vim verificar. Então afinal você não estava cochilando. Sonhando? Zhang Junho olhou para ela. Você vai precisar de uma faixa de cabelo hoje? Eu trouxe um fino. Ela abriu a mão para mostrá-la calmamente na palma da mão. Zhang Junho puxou o cabelo da frente para baixo e alcançou a ponta do nariz. Sem perceber, já havia crescido tanto. Não preciso de um. Você tem um elástico? Sim. Ela alcançou atrás da cabeça e soltou o rabo de cavalo trançado. Seu cabelo caiu como uma cascata e um elástico apareceu em sua mão. Ajude-me a fazer uma trança? Ele perguntou, olhando diretamente nos olhos dela. Certo, isso é tudo o que posso dizer. Apenas lembrem-se de que seu alvo não é apenas o pequeno Luoyang. São os nacionais, o alvo que cada um de vocês fixou quando se juntou ao time. Um pouco emocionado, Liu Wei levantou a voz. Há quantos anos Jingjing gritava seu objetivo de entrar nos nacionais, mas nunca o concretizou. Desta vez, sua equipe tinha experiência e habilidade. Além de torcedores dedicados, seria a melhor chance deles. O fracasso era inaceitável. O silêncio no vestiário era ensurdecedor. Todos tinham as palavras entrar nos nacionais pesando em suas mentes.
Su Fei ficou maravilhada com seu próprio trabalho e sorriu de satisfação. Os jogadores que os rodeavam também elogiaram. Tá. Nunca imaginei que um cara pudesse ficar bem com tranças. É, muito espirituoso. Xie Yu disse, puxando seu cabelo curto e encaracolado. Percebendo que não era longo o suficiente para ser amarrado, ele suspirou a contragosto. Anke saltou. Su Fei, ajude-me a arrumar meu cabelo também. Ele puxou o cabelo em todo o comprimento, o que foi suficiente para fazer um mini rabo. Su Fei sorriu, abrindo os braços. Não sobrou nenhum elástico. Houve mais de um suspiro. Anke ficou mais decepcionada, mas o cabelo de Su Fei, que caía até os ombros, era prova de que realmente não havia mais elásticos. Eu tenho um, disse Ren Yudi em um canto. Realmente. Anke respondeu com prazer extra. Onde? Dê aqui. Anke puxou o short e realmente tinha um elástico. Aqui. Embora não seja exatamente prático retirá-lo. Anke olhou fixamente e então perseguiu Ren Yudi descontroladamente. Ren Yudi, pare aí mesmo. Todos começaram a rir. Su Fei até sentiu lágrimas saindo. Foi quando ela percebeu que Zhang Junho não estava participando do refrão. Ele estava apenas olhando para ela vagamente sem dizer uma palavra. Ela corou. O que você está olhando? Zhang Junho sorriu e balançou a cabeça em resposta. Não é nada, só queria dar uma olhada. Ainda mais envergonhado, o gerente mudou rapidamente de assunto. Você fica linda com tranças, muito espirituosa. É assim mesmo? Então nunca mais vou cortar meu cabelo e guardá-lo para você fazer tranças. Ela estendeu a mão. Isso é. Pagar. Su Fei bufou. Meu trabalho precisa ser recompensado. Ela parecia indescritivelmente adorável e Zhang Junho ficou sem palavras. A porta se abriu e Liang entrou. Está na hora. Vamos. Capítulo 68. Depois de falar bobagens por meio-dia, as vozes atrás dos alto-falantes finalmente voltaram ao assunto em questão. Lideradas por 3 árbitros, as 2 equipes estão entrando em campo. Wang Qian começou as apresentações em meio a uma música majestosa. Camisas azuis escuras, calções pretos e meias pretas. É a equipa que todos conhecem, a escola secundária Jingjing dos Reis Sem Coroa. Na frente está o capitão que veste a camisa 10, Fan Congyi. O mestre dos truques está agora no 3º ano e este será o último ano em que podemos esperar desfrutar de seus movimentos elegantes em campo. Atrás dele está o goleiro número 1, Xiabo. Mais um aluno do 3º ano, que está sempre cheio de surpresas. Quem sabe se veremos um hoje. Número 3, Yao Wang. O gigante de 190 centímetros tem sido o zagueiro e escudo de Jingjing por 3 anos inteiros. Hoje veremos se ele consegue liderar sua equipe para resistir ao ataque de Shu Guan. No ponto 5, Su Hui é outro zagueiro do Jingjing. Um segundo ano de 185 centímetros que é experiente. No ponto 6, Yadong, lateral esquerdo, segundo ano. No ponto 4, Tang Lian, de volta, segundo ano. No ponto 8, Cão Po é o meio-campista defensivo. Excelente na defesa, forte no geral e explosivo. Ele é o parceiro perfeito para Yao Wang. Poucos conseguem ultrapassá-los. No ponto 7, Lu Hui é o meio-campista esquerdo. Ele tem o recorde mais rápido de 100 metros rasos em Jingjing e disse que rivaliza com Yang Pan de Shu Guan em velocidade. Talvez possamos ver quem é mais rápido neste jogo. No ponto 11, Xian, o meio-campista direito. Favorece ambos os pés, ele está fisicamente apto, habilidoso e também um maratonista de Jingjing. Ele é a chave de Jingjing no ataque pelos flancos. No ponto 18, Shilei é o atacante, altruísta também muitas vezes fazendo passes fantásticos. Ele está no 2º ano. No ponto 9, Bin Fei, o atacante. Um grande passador com posicionamento de profundidade, ele circula pela área e desfere um golpe letal a qualquer momento, uma verdadeira dor para os defensores. Ele é outro 3º ano. Cada nome anunciado por Wang Qian foi recebido por um coro de vivas, uma indicação de quão popular era Jingjing. Em contraste, Shu Guan era muito menos glamouroso. O máximo que os jogadores ouviram foram gritos estridentes de algumas de suas fãs. A introdução deles foi saudada principalmente pelo silêncio. Usando uniformes completamente brancos com listras vermelhas gêmeas, é a força crescente nos últimos 2 anos. Shu Guan. Liderando sua equipe está o capitão Yang. Foi então que Wang Qian percebeu que o jogador com a braçadeira de capitão vestia a camisa 11 e rapidamente se corrigiu. Zhang Junho, número 11 Zhang Junho, isso mesmo. Houve uma pequena comoção nas arquibancadas. Todos sabiam que o capitão de Shu Guan era o jogador que marcou 10,52 segundos para corridas de 100 metros e arremessou a bola a velocidades de até 180 km por hora, Yang Pan. O Zhang Junho, número 11 é o atacante de Shu Guan. Holístico, explosivo e um assassino na caixa. Ele marcou 2 hat-tricks consecutivos em seus últimos 2 jogos, ficando apenas em 2º lugar atrás de Mani, de Inkai, por 2 gols no ranking dos artilheiros. Há muita esperança de que ele eventualmente chegue ao topo do ranking, já que Inkai já está fora. E há aquele dragão ascendente, o gol fantástico que ele marcou no último jogo. Quem sabe se ele conseguirá repetir o mesmo feito hoje? Atrás dele está o goleiro de Shu Guan, número 1, Anke. Ele tem 1,88 centímetros de altura, mas se move rápido, uma esplêndida rolha de bolas baixas. Ele é um dos 4 grandes goleiros de Luoyang, ao lado de Zhang Lintao de Zhongjuan, Xiabo de Jingjing e Sima Wangxin de Inkai. No ponto 4, Li Zheguan é um zagueiro experiente do 3º ano. Número 5, Lin Xiaofanfan conseguiu garantir uma vaga como zagueiro assim que se juntou ao time. Ele provou seu valor em jogos anteriores. No ponto 6, Xie Yu é lateral esquerdo do 3º ano, o jogador físico. Número 3, Shen Bo. Assim como Lin Xiaofanfan, ele é outro calouro que conquistou a lateral direita. Shen Bo é forte e tenaz.
No ponto 8, Wang Ning é um meio-campista defensivo, outro excelente jogador do primeiro ano. No ponto 17, Liao, terceiro ano. Ele e Wang Ning fazem o trabalho mais sujo e cansativo silenciosamente, mas são indispensáveis para a equipe. No ponto 10, Kaká é um estudante brasileiro. Seu nome completo é Caldeira Isaacson Santos Lini. Verdadeiro herdeiro do futebol arte brasileiro, ele é muito habilidoso e tem sido um craque extremamente criativo no meio-campo. No ponto 9, Ren Yilde é um atacante. Ele tem habilidades excepcionais e um drible universalmente reconhecido, perdendo apenas para o próprio Fan Kunji. Ele costuma se divertir em campo. E o próximo é Wang Qian. Pensou que finalmente era a vez de Yang Pan, mas ficou pasmo. Ele levou um breve momento para recuperar sua calma habitual. É o número 5, um rosto novo. Ele nunca apareceu nos jogos de Shu Guan antes, zagueiro, Yang Yong. Houve um grande número de exclamações de surpresa vindas das arquibancadas. Muitos ficaram claramente chocados com o fato de um personagem lendário como Yang Pan não estar começando. Houve algumas zombarias na mistura também. Muitos claramente pensaram que Shu Guan era arrogante e pensaram que Ding Jin estava abaixo disso. Liu Wei deu um breve suspiro de alívio. A ausência de Yang Pan diminuiu muito a ameaça contra seu time. Foi uma coisa boa. Foi sensato aproveitar esta vantagem na primeira parte e avançar para assumir a liderança. Dessa forma, eles teriam controle sobre o ritmo do jogo, evitando qualquer ardil de Shu Guan. Foi também uma providência, sugerindo que Ding Jin poderia realizar o sonho que eles tiveram há anos? Zhang Juin olhou para sua braçadeira vermelha de capitão. Ele estava espiando regularmente desde que saiu do vestiário. Embora ele ainda não tivesse decidido como seria ser capitão pela primeira vez, a faixa vermelha dançava como chamas vermelhas em seus olhos toda vez que ele se movia. Isso lembrou da responsabilidade que ele tinha. O árbitro gesticulou para que os dois capitães escolhessem suas metades. Zhang Juin sorriu ao apertar a mão de Fan Kunji, mas seu homólogo apenas franziu a testa e assentiu. Colocando rapidamente uma cara séria, Zhang Juin pensou que deveria ser mais sério em tempos como este. Caso contrário, estaria perdendo a dignidade de capitão. Cara ou coroa? Caudas? Cabeças? Uma moeda foi lançada ao ar, rolando ao cair. Foi então decidido que Ding Jin iniciaria o pontapé inicial enquanto Shu Guan escolhia sua quadra. Nas competições do ensino médio, a maioria dos times adorava se reunir em círculo e gritar. Não se sabia se isso aumentava o espírito de luta ou se era apenas para exibição. Mesmo assim, as duas equipes que jogaram naquele dia seguiram o ritual. O grupo de Shu Guan surpreendeu até mesmo seus próprios apoiadores. Seu time nunca havia feito isso antes. Lian Ke também ficou surpreso, ele nunca deu tais instruções. Tudo foi baseado em iniciativa própria. Ding Jin, a vitória e aos nacionais. Um rugido logo ecoou no círculo de Ding Jin, enquanto não houve nenhum som de Shu Guan. Para ser franco, não estamos acostumados com isso, disse Zhang Juin a seus companheiros de equipe enquanto se inclinava para a frente. Mas há algumas coisas que eu gostaria de dizer. Estão todos aqui pela primeira vez, mas acho que isso não importa porque ainda há lugares melhores que nos esperam. A avó de Yang Pan faleceu e ele está no velório dela agora. O que podemos fazer é esperar por ele com as finais nas mãos, e não com caras carrancudas de fracasso. Isso é tudo que tenho a dizer. Todos para suas posições e vamos ganhar a dele. Com essas palavras, ele se endireitou e foi ficar no círculo central. Seus estupefatos companheiros de equipe rapidamente se dispersaram momentos depois para assumir suas posições. Realmente, existe necessidade de dizer tais coisas? Anke murmurou para si mesmo enquanto caminhava em direção ao poste. Bobagem. Não nos tornaremos alvo da piada daquele retardado se formos derrotados sem ele? Nunca perderemos. Kaká ouviu isso e sorriu apesar de tudo. Anke estava certo. Shu Guan não poderia perder em nenhuma circunstância. Ainda havia futebol para jogar e diversão. Eles precisavam levar essa partida para isso. Ganhar. Devemos vencer. O brasileiro cerrou os punhos com força. O apito inicial soou e a partida começou. Mas a multidão ainda não tinha se concentrado no silencioso amontoado de Shu Guan, que se dispersou igualmente silenciosamente. Bin Fei dá para Shilei, que dá um passe para trás para Fan Kunji. Finalmente começa a primeira partida semifinal das qualificatórias regionais de Luoyang para o 15º Campeonato Nacional de Futebol Escolar. As arquibancadas incomumente silenciosas imediatamente aplaudiram e elevaram a atmosfera. A partida havia começado. Os fotojornalistas que estavam ao lado do campo piscaram suas lentes na hora certa. A partida havia começado. Fan Kunji driblou em direção à quadra de Shu Guan. Atrás dele estavam seus companheiros de equipe, que o seguiram a todo vapor. A partida havia começado. Capítulo 69. Bin Fei passou a bola para Shilei e correu na frente enquanto este passava para Fan Kunji. Recebendo a bola, o capitão levou a bola para frente sem hesitar. A semifinal havia começado. Kaká estava contra ele. Ambos lutaram pela bola no meio-campo. Mesmo assim, Fan Kunji claramente não queria perder tempo. Um trecho de Kaká e o capitão segurou a bola com o pé direito. Ele se virou de costas para o adversário e puxou a bola com o pé esquerdo. Ele então se virou novamente e passou por Kaká. Bela curva. É o truque mais brilhante de Fan Kunji. Hehe, exatamente. Ele é o dançarino do Campo Verde. Você ficaria maravilhado com esse movimento todas as vezes. A dupla de comentaristas enchia generosamente a estrela com cada palavra de elogio. Nas arquibancadas, a virada viu a torcida atingir seu primeiro clímax. As líderes de torcida de Ding Jin gritaram incansavelmente o nome do capitão. Sob os clamores ensurdecedores, Fan Kunji continuou. Wang Ning e Liao se aproximaram, um atrás do outro. Ao contrário do que os outros esperavam, Fan Kunji não usou outro movimento de giro ou truque lindo para contorná-los. Ele apenas empurrou a bola com a sola externa para Xian na frente.
A equipe de líderes de torcida de Jingjin passou a cantar o nome deste último. De frente para Xiaoyu, ele moveu a bola entre os pés. De repente, cutucando com a direita, Xiaoyu deslizou rapidamente em direção a ele, mas só conseguiu tocar sua sombra. Xian fez um avanço fácil. Ele realmente é o faca cirúrgica Xian. Apenas algumas cutucadas e ele estará atrás da defesa. O Sr. Zhou complementou. Parece que Shu Guan está ficando nervoso. Hehe. É natural ficar nervoso quando você interpreta uma cena dessas pela primeira vez. Sem falar que ter que enfrentar um gigante como Jingjin. Eles já podem estar orgulhosos de si mesmos se não sofrerem golos nos primeiros 20 minutos. Mas Shu Guan não é exatamente fraco. Os jogos nas últimas 4 rodadas geralmente veem o padrão de jogo elevado a um nível totalmente novo. Mesmo que você seja impressionante antes, não significa que ainda será impressionante agora. Xian já havia corrido fundo na caixa de Shu Guan em meio à conversa da dupla. O próprio Bin Fei estava correndo para distrair a retaguarda de Shu Guan, permitindo que seu companheiro de equipe avançasse profundamente. Só tinha um pouquinho de espaço, mas ele chutou. Anke pegou a bola e segurou-a com força. Um chute. Ah, que pênalti. Anke de Shu Guan segurou-o com tanta força. Não há chance de Bin Fei acertar o rebote. Anke abraçou a bola com firmeza, como se temesse que ela voasse sozinha. Foi perigoso. Assim que Xian disparou seu esforço, Bin Fei já havia se virado e corrido em direção à trave. Se a sua própria defesa tivesse sido um pouco frouxa, o oportunista teria aproveitado a oportunidade. Seu coração ficou apertado ao ver o número 9 de Jingjin disparando em sua direção. A adaga dos reis sem coroa brilhou friamente sob o sol, farejando oportunidades. Estava pronto para cortar seu pescoço a qualquer momento. Embora a jogada não tenha sido muito ameaçadora, Li Anke viu o ataque do número 9. Anke estaria em apuro se não conseguissem mantê-lo no chão durante o resto do jogo. Dito isto, as atuais proezas defensivas de Shu Guan permitiriam que Shi Lei vagasse livremente se tentassem anular Bin Fei. A dupla era ameaças distintas. Se não conseguissem impedir os dois, Shu Guan teria que confiar em seus ataques, e isso dependeria do grupo de Zhang Junho. Independentemente de quando, Li Anke sempre confiaria em seus jogadores. Quando Zhang Junho falhou contra Kai Tai e o time ficou para trás, ele sentou-se no banco do treinador em silêncio, sem fazer barulho, porque ele acreditava nos 11 meninos correndo em campo. Contra as incessantes manobras e faltas baratas de Yang Guan, ele apenas gesticulou e os lembrou de atacar, porque ele acreditou nos 11 meninos que lutaram. Contra o Guanlin, Ren Yilde se comportou de maneira estranha e quase marcou no próprio gol. Ele não repreendeu seu jogador nem o dispensou no vestiário, porque ele acreditava nos 11 meninos que suavam. Na partida contra o Yinkai, a tempestade se alastrou e o chão virou lama. Havia 90 graus de Mani Sima Ongxin, o goleiro monstro, e também uma fraude de árbitro. Ele ficou em silêncio na chuva diante de uma partida tão hostil, porque acreditava nos 11 meninos que eram imparáveis, não importava chuva, granizo ou neve. Hoje, o capitão deles estava desaparecido, reduzindo bastante sua força. O time que eles enfrentaram foi o formidável Rei Sem Coroa Jingjin. Embora a torcida nas arquibancadas apoiasse em grande parte o adversário, ele ainda acreditava em seu próprio time. Aconteça o que acontecer, ele sempre será o apoiador mais leal de Shu Guan. Jingjin manteve Shu Guan em seu próprio meio-campo após 10 minutos. A equipa que se orgulhava da sua capacidade ofensiva não registrou sequer um remate à baliza. Entediado na frente, Zhang Junho queria muito voltar atrás e ajudar na defesa ao ver seu próprio gol sendo constantemente ameaçado. No entanto, ele não fez, pois Li Anke repetidamente lhe dissera para não fazê-lo. Sua única tarefa era chutar, marcar gols e marcar. Anke interrompeu outro esforço de Bin Fei. O goleiro era agora a pessoa mais ocupada em campo. Cada autorização de longo alcance que Shu Guan fizesse seria rapidamente devolvida. As 3 linhas de Jingjin mantiveram forte pressão sobre Shu Guan, e até mesmo Kaká foi forçado a colocar todas as suas forças na defesa. É raro ver Jingjin atacando tão intensamente desde o início. Sim, Jingjin pode vencer esta partida se quiser também. Parece que Shu Guan está com problemas. Jingjin está de volta. Fan Kunji passou a bola para as laterais, é Xian de novo. Uma cruz para o meio. Bin Fei então saltou sobre os outros jogadores ao seu redor. O salto do seu corpo de 180 centímetros foi excelente. Afinal, os cabeceamentos eram um de seus principais métodos para marcar. Um cabeçalho. Houve uma cabeçada poderosa na área próxima. Anke só pôde observar a bola voar atrás dele em direção ao gol vazio. Parece que Jingjin vai abrir o placar. Naquele exato momento, uma sombra apareceu e tirou a bola da linha. Isso foi por pouco. Shu Guan se esquiva de uma bala. Até o Kaká recuou para a frente dos postes. Não há como dizer se Shu Guan terá a mesma sorte na próxima vez, disse Zhou Jianseng. Liu Qi virou-se para o alto-falante e disse o que todo fã de Shu Guan tinha em mente. Este comentarista é tão desprezível. Enquanto Shu Guan continuava sendo nocauteado, muitos se esqueciam de sua arma mais forte. Kang Po errou a cabeçada, mas Kaká controlou a bola e passou com agilidade. Enfrentando Zhang Junho pela primeira vez, Yao Wang ficou um pouco confuso. Ele estava agindo como se não estivesse totalmente preparado. Sem pausa, Zhang Junho disparou de um ângulo apertado. Xia Bo mergulhou. Ele empurrou a bola para fora da trave e para fora de campo, fazendo suar frio na torcida do Jingjin. Quase. A liderança de Shu Guan estava tão perto. Como esperado de Zhang Junho, sua primeira tentativa já foi uma grande ameaça. A linha de trás de Jingjin parece estar solta. Yao Wang normalmente não deixava o atacante do outro time chutar tão confortavelmente. Ainda assim, Sr. Zhou, a habilidade ofensiva de Shu Guan é a melhor em Luoyang. Com relação a isso, é apenas uma conclusão tirada dos jogos anteriores a este. Os adversários anteriores de Shu Guan não eram competentes.
Agora, eles enfrentam uma partida genuína contra um time real. Zhang Junho suspirou, foi uma pena que não tenha entrado. Kaká mandou o escanteio para a área. Zhang Junho não teve vantagem sobre Yao Wang nas cabeçadas e foi facilmente anulado pelo zagueiro. Pirralho, agora estamos empatados. Yao Wang gritou para ele depois que seus pés tocaram o chão. Pinçado por Wang Ning e Liao, Fan Kunji não fez nenhum drible requintado para avançar. Em vez disso, ele fez um passe preciso. Xi Yan cruzou, desta vez um pouco mais para trás. Shi Lei roubou na frente de Li Jieguan e foi em direção a Bin Fei, que girou os pés, preparando-se para chutar, apenas para descobrir que Anke já havia mergulhado na frente dele e pegado a bola em seus braços. Kaká. Zhang Junho. Ren Yudi, o que você está fazendo? Não deixe que eles nos cerquem. Ataque. Anke gritou enquanto chutava a bola bem na frente. Kaká disputou a bola contra Campo. Ele pressionou seu oponente com força e cabeceou para Ren Yudi. De costas para o gol, Ren Yudi se moveu, mas em vez de se virar para a trave adversária, arrastou a bola para o flanco. Tang Lian diminuiu a distância, com um pouco de medo de enfrentar um jogador cuja habilidade era apenas inferior à de seu capitão. Ren Yudi fintou uma vez e mandou a bola para Kaká mais uma vez. Seus passes altruístas aumentaram muito desde o primeiro ano do ensino médio. Campo foi imediatamente em direção a ele. Kaká era essencialmente a mente de Xu Guan. Eles tiveram que cortar a conexão entre a mente e o corpo para cortar a fonte de seu ataque orgulhoso. Porém, Kaká era um camarão? O brasileiro devolveu a bola para Ren Yudi antes de contornar Campo e correr em direção à área. Tang Lian não se atreveu a esticar a perna de forma imprudente. Ren Yudi aproveitou a oportunidade para dar um passe de calcanhar para Xie Yu que corria atrás dele. Depois disso, ele correu na frente também. Preso entre perseguir Ren Yudi ou fechar-se sobre Xie Yu, Tang Lian hesitou. Isso deu a Xie Yu tempo suficiente para acertar um lance na área. A bola curvou-se para fora em direção à trave, uma dor para os goleiros, já que eles poderiam facilmente cometer um erro se decidissem atacar. Como tal, Xiaobo decidiu ficar onde estava, deixando isso para a afinidade aérea de Yao Wang. Yao Wang gritou antes de pular na frente da bola para afastá-la, mas ele foi um passo mais lento. Correndo em direção a ele, Kaká saltou e ficou suspenso no ar por alguns momentos enquanto cabeceava para o gol na cara de Yao Wang. Xiaobo nunca pensou que o gigante de 190 centímetros pudesse perder nas cabeçadas, mas apesar de despreparado, o goleiro, por reflexo, derrubou a bola para o canto mais distante com o joelho. Ele se virou para encontrar uma cena horrível. Zhang Junho estava correndo em direção a ele. Com o pé direito estendido, ele se preparou para chutar no rebote. Yao Wang tinha acabado de colocar os pés no chão, enquanto Campo foi deixado para trás por Kaká. O mais próximo de Zhang Junho foi Adon. Ele tentou puxar a camisa do capitão adversário apenas para descobrir que o capitão temporário não se mexia. Um corpo tão comum, mas com uma força tão imensa. Chutando, Zhang Junho acertou a bola na rede vazia com um soco no dedo do pé. Entrou. O silêncio encheu o lugar. Ninguém teria pensado que depois de ser cercado e bombardeado por Jingjing por tanto tempo, o primeiro a marcar seria Xu Guan. Além disso, foi apenas a terceira tentativa. Até as vozes longas e desconexas atrás dos alto-falantes foram silenciadas. Talvez eles não conseguissem pensar no que dizer diante de tal retorno. Depois de marcar, Zhang Junho se reuniu com Kaká antes de ser rapidamente cercado por seus joviais companheiros de equipe. As líderes de torcida de Xu Guan também participaram da festa. Eles imaginaram muitos cenários, mas nunca um em que sua equipe liderasse tão cedo. Fan Kunji olhou fixamente para a gigantesca tela LCD, que reproduzia o gol. Quando Kaká se dirigiu, Zhang Junho já estava se movendo em direção ao canto mais distante. E quando Xiaobo bateu em sua direção, tudo o que ele precisou fazer foi esticar o pé para a bola entrar. Tudo parecia tão simples, mas os instintos do camisa 11 na frente do gol causaram arrepios no coração de Fan Kunji. Se a consciência posicional de Bin Fei foi resultado de extenso treinamento e experiência nas partidas, o instinto de Zhang Junho na frente do gol foi pura intuição. Uma intuição como a de um tigre caçando, um terrível. Xu Guan liderou com o placar de 1-0 aos 17 minutos do primeiro tempo. Capítulo 70. As tropas de Liu Wei pareciam dispersas pelo gol inicial, mas o próprio treinador não parecia perturbado ou irritado. Ele caminhou ao lado do campo e fez um gesto com a mão para Fan Kunji. Seu capitão assentiu e se virou para Yao Wang, fazendo uma careta. Yao Wang assentiu baixinho também. Ambas as equipes rapidamente assumiram suas respectivas posições enquanto aguardavam o reinício do jogo. Embora tivessem uma vantagem inicial, Xu Guan sabia que não era exatamente bom. Na maioria das vezes, as equipes preferem estar ganhando apenas alguns minutos antes do final da partida. Teria sido melhor empatar ou reagir depois de obter uma vantagem inicial. Naturalmente, isso não seria um problema para as equipes que conseguissem controlar o fluxo do jogo. Isso, por sua vez, levantou a questão. Entre os dois que jogam agora, quem era o time mais forte que poderia controlar livremente o andamento da partida? Após um breve momento de êxtase, Xu Guan se acalmou rapidamente. Zhang Junho, o artilheiro, olhou para a braçadeira vermelha em seu braço esquerdo, respirou fundo e acalmou o coração enquanto esperava o apito sinalizar o reinício. Fei e Ip. O ataque de Jingjing foi mais feroz e sua formação mais compacta. Até mesmo a linha de defesa foi pressionada até o meio-campo. Todo o time estava pressionando violentamente Xu Guan sem parar. Shen Huafenfen ficou curioso com a ousadia de Jingjing. Foi a resposta certa avançar quando você estava atrás. Mas como a defesa poderia se mover tão alto também? Foi uma postura que abandonou toda a proteção, e Jingjing estava usando um movimento que desafiava a morte depois de apenas 20 minutos. Os espectadores também conversavam sobre esse assunto. Não é muito cedo para Jingjing jogar assim? Sim, é basicamente um lance para ser usado nos 15 minutos finais.
geralmente é apenas eficaz em uma última resistência. Agora isso, o quê? O visualizador a perguntou. Enganar. Você não consegue ver? O visualizador B repreendeu. Jingjin está jogando assim contra Shu Guan, que tem os melhores atacantes de Luoyang. Se eles continuarem atacando, mas não conseguirem marcar, o que você acha que vai acontecer? Jingjin vai sofrer mais gols. O visualizador finalmente entendeu, mas rapidamente ficou confuso mais uma vez. Então, por que eles insistiriam em tal estilo de jogo? Eles não têm medo de sofrer? Não sei. Nós não somos os treinadores, porque estamos tão preocupados. Vamos apenas assistir ao jogo. O estúdio de transmissão ao vivo. Quando Liu Wei se tornou tão ousado, Zhou Jianxin perguntou, um pouco surpreso. Como assim? Você saberá em breve. Fan Kunji girou cada pé sobre a bola uma vez. Vendo que Wang Ning estava confuso, ele rapidamente fez um passe para Lu Hui na esquerda. Porém, antes que Lu Hui pudesse chegar lá, o chute foi interrompido impiedosamente por Shen Bo, que deu um passe longo para Kaká. O brasileiro fez o passe pela primeira vez e Zhang Junho acompanhou. Restava apenas Xia Bo na frente dele. Jingjin estava totalmente aberto. Fiip! O bandeirinha ergueu a bandeira e assobiou. Fora de jogo. Wang Qian gritou. Zhang Junho acenou, sentindo-se um pouco irritado, mas não ficou insatisfeito com a decisão. Era preciso ser cauteloso com Jingjin subindo tanto. Era fácil conseguir um impedimento. Kaká encolheu os ombros. Ele pensou que estava sendo descuidado, pois não teve tempo de verificar se Zhang Junho estava impedido quando estava ocupado fazendo o passe. Jingjin, claramente com a intenção de empatar, não abrandou o ataque. Mas Shu Guan também não abandonou o ataque após um único impedimento. Zhang Junho e Ren Yilde permaneceram ativos na frente, preparados para receber a bola a qualquer momento e espalhar sal no ferimento de Jingjin. Kaká tirou a bola de Campo. Ele olhou para cima e viu que Zhang Junho tinha muito espaço e não estava impedido. Ele rapidamente fez um passe. Zhang Junho mudou-se, mas como se seguisse a sombra de Zhang Junho, o apito soou. Fora de jogo. Zhang Junho olhou em dúvida para o árbitro, sem entender como ele havia ultrapassado a linha. No entanto, o replay na tela grande mostrou claramente que Zhang Junho havia movido metade de seu corpo além da linha final. O bandeirinha tinha olhos aguçados. Os árbitros nas semifinais não eram um bando de ninguém. Depois de ver isso, Zhang Junho percebeu que não tinha nada a dizer. Ele ainda não conseguia entender. Ele definitivamente viu o defensor no flanco parado na sua frente. Como ele pôde estar impedido assim que se virou e tocou no passe de Kaká? Será que o defensor já estava correndo para frente quando virou? Kaká também estava perdido. O outro time tinha 4 zagueiros, mas quando passou só viu 3. Ele não conseguia ficar de olho no guarda menor, que parecia estar atrás do mais alto. Se ele passasse sem ver onde estava o último homem, Zhang Junho provavelmente estaria impedido. Se ele não passasse, o temível meio-campista defensivo disputaria a bola sem hesitação. Manter a posse de bola significava perdê-la. Para ser franco, o número 8 era um adversário difícil. Ele poderia ocasionalmente levar a melhor sobre ele, mas não o tempo todo. Naquele momento, a bola foi passada, mas Zhang Junho caiu mais uma vez na armadilha do impedimento. Fora de jogo. Fiip. Fora de jogo. Fiip. Zhang Junho parou de correr. Ele simplesmente não conseguia entender onde estava o último homem do outro time. Ocasionalmente, ele via Yao Wang ficando para trás e pensava que ele era o último cara, mas ele estaria errado. Outras vezes ele pensava que era Yadong, mas seria provado que ele estava errado novamente. No final, ele simplesmente desistiu e Kaká não conseguiu passar a bola para ele. Kaká também estava hesitando. Zhang Junho ficou completamente preso em seus truques de impedimento. Se ele passasse a bola para Ren Yilde, eles estariam muito longe do gol. Além disso, Yilde não estava acostumado a driblar em longas distâncias. Ele seria facilmente parado. Eles teriam ficado melhor com Yang Pan. Com sua velocidade técnica, até metade do campo seria um trabalho fácil para ele. Sempre que Kaká passava a bola para a terra de ninguém, Yang Pan corria rapidamente em direção a ela, deixando qualquer defensor para trás e quebrando a armadilha do impedimento. Ele estava perdendo o juízo sem Yang Pan? A cobrança de falta de Jingjin na defesa foi enviada para Campo, que acertou Fan Kunji antes que Kaká pudesse fechar. Suas líderes de torcida rapidamente explodiram em aplausos estrondosos. Quando seu capitão tivesse a bola, os inimigos tremeriam, enquanto eles teriam muito pelo que esperar. Na verdade, Kunji driblou com calma, apesar de enfrentar outra defesa em cadeia de Wang Ning e Liao. Embora houvesse 4 pernas contra suas 2, ele estava completamente calmo, nunca se preocupando em perder a posse de bola. Tanta maestria enquanto está com a bola. A cena foi uma resposta ao motivo pelo qual ele recebeu tantos favores e elogios mesmo quando seu time nem sempre teve os melhores resultados. O capitão olhou em volta enquanto movia a bola. No minuto em que viu a defesa de Shu Guan relaxar um pouco, ele passou com firmeza para Shi Lei e correu para a área. Quando ele segurava a bola, o ritmo do time era lento, como se estivessem passeando. Mas assim que um passe decisivo foi feito para a frente, Jingjin parou completamente de repente. Tais movimentos naturais eram dignos de uma potência. Shu Guan não estava acostumado com isso e seu defensor começou a ficar para trás. Quando Shi Lei pegou a bola, Lin Xiaofanfa e Yang Yong correram para ele. Este último deixou um enorme espaço atrás dele. Bin Fei não correu em direção à trave, mas sim em direção aos flancos, puxando Li Jieguan com ele e ampliando o espaço deixado sem vigilância. Fan Kunji correu para o lugar vazio e Shi Lei mandou a bola para os pés. Um puxão com o pé esquerdo e o capitão estava dentro da área. Um que avançou. E Fan Kunji balançou o pé. Ele então diminuiu a velocidade do nada e em vez de disparar um chute forte, ele arremessou. A bola passou por cima de Anki e caiu na rede vazia.
Shenbo disparou e escorregou, mas não conseguiu chegar e acabou dentro da rede junto com a bola. Está dentro. Aos 28 minutos do primeiro tempo, Fan Kunji empatou o placar para Jingjin. Que bola tão inteligente! Parecia que ele ia acertar, mas foi um chute técnico. Os alto-falantes ficaram silenciosos como uma pedra depois que Shu Guan liderou. O barulho voltou agora que as equipes estavam empatadas. Assim como Jingjin, Shu Guan era igualmente barulhento. Saltando, Anke se enfureceu com Yang Yong imediatamente. O que você estava fazendo? Só há um atacante. Só Lin Xiaofanfan foi o suficiente. O que você estava fazendo correndo? Merda, deixando um buraco tão grande. Você quer morrer? Normalmente eram os guarda-redes os primeiros a libertar a sua fúria sempre que uma equipa sofria um golo. Yang não estava apenas um pouco zangado. Sabendo que o erro foi seu, Yang Yong ficou quieto e permitiu que Anke explodisse bem na sua frente, permanecendo lá mesmo depois que seus companheiros de equipe fizeram Anke recuar. Li Jieguan deu um tapinha no ombro de seu colega defensor. Não leve isso a sério. Anke sempre foi tão tempestuoso. Yang Yong olhou para ele e acenou com a cabeça. No entanto, Li Jieguan sabia que Yang Yong realmente não ouvia, seus olhos não estavam focados. Zhang Junho sabia que precisava fazer algo como capitão ao ver o mini caos. Ele se aproximou e disse a Anke, por que você está chorando? Não é apenas um objetivo? O que há para se surpreender? Vamos marcar outro. Observe sua postagem e direcione a defesa. Pare de reclamar. Sim, somos companheiros de equipe. Não há necessidade de ficar tão zangado com os nossos. Kaká sorriu enquanto tentava acalmar a situação. Yang Yong, não se preocupe muito. Um erro está bem. Todo mundo comete erros. O segredo é jogar bem depois disso e não deixar que isso estrague o jogo inteiro para você. Quando Li Anke viu Anke pulando e apontando com voz estridente, ele se levantou, com a intenção de caminhar até o campo e acalmá-lo. No entanto, ele rapidamente sentou-se novamente e observou o campo em silêncio. Su Fei, já acostumado com esse seu comportamento excêntrico frequente, não ficou surpreso. O árbitro gesticulou para Shu Guan reiniciar o jogo em breve. Traga seu treinamento para cima. Zhang Junho deu um tapinha em Yang Yong e correu para o círculo central. Ele correu, não caminhou, para que todos soubessem que o objetivo anterior não afetou Shu Guan. Tudo estava acontecendo normalmente. Eles só precisavam começar do zero mais uma vez. Mas eles realmente não foram afetados? Foi apenas começar do zero mais uma vez? Ele mesmo não estava exatamente claro sobre isso. Aos 28 minutos do primeiro tempo, Fan Kunji aproveitou um erro da defesa de Shu Guan para empatar. Eles estavam agora em 1-1. Era assim que parecia na superfície. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.